Fala pessoal da Tribo, estamos aqui começando mais um podcast, o Tribo Podcast, e hoje há pedidos, né? Muita gente falou com a gente aí no privado, pediu para que a gente desse continuidade ao assunto de marinho, e aí atendendo a pedidos estou aqui novamente com o meu amigo Wilson e o Luciano, e a gente vai trocar mais uma ideia aí sobre o marinho, algumas dicas, tanto de manutenção, né, como cuidados que você precisa ter com o aquário, e a gente vai dar continuidade nisso aí agora. Agradecer a presença novamente de vocês e para a gente já ir começando, o que vocês receberam de feedback aí do podcast passado? Rapaz, o pessoal elogiou bastante, muita gente me ligou, achando ótimo a iniciativa. Foi bem, eu acho que foi bem positivo realmente. Show. Acho que... Bastante gente mandou um feedback, pedindo que continuasse tudo, elogiou bastante, falou que foi legal essa combinação. Queria agradecer o Carlos novamente pelo convite, todos os envolvidos aqui, que é muito importante a gente dar continuidade, porque é legal, serve de aprendizagem não só para quem está lá do outro lado, mas para a gente também. Sim. A gente fica com aquele pouquinho de nervoso sempre, mas no final dá tudo certo, a gente vai se soltando e o assunto é legal, a gente conversa mesmo. Para mim é um prazer conversar sobre aquarismo, então para mim foi maravilhoso. Foi muito legal ver assim pessoas falando que assistiu tudo, que gostou muito. Bacana, eu só tenho a agradecer. A gente recebeu foto, o pessoal mandava foto mostrando que estava assistindo. E aí, assim, foi um podcast longo, a gente teve muitos assuntos, né? Deu mais de 2 horas de podcast. Mas mesmo assim, como eu até falei lá no dia, eu sabia que teria mais assunto pra gente estar conversando e tal. E aí, surgiu aí muitas pessoas mandando mensagem, mandando dúvidas, né? E eu falei, não, vamos fazer de novo. Já que o pessoal gostou e tá pedindo, vamos fazer de novo. A gente nunca agrada todo mundo, mas a maioria gostou, né? Até um convite para conhecer 2 aquários. Olha aí. Tinha interesse de conhecer 2 aquaristas aqui. Sim. O Herbert e o Pedro, lá de Aquiraz, né? Uhum. Eu queria ver o aquário dele de SPS e ver também aquele aquário do Herbert. Herbert, né? O aquário dele é muito bacana, tem 4 metros, né? O aquário dele é um aquário... Aí eu vou ver se consigo ir nesse final de semana já conhecer esse aquário. E o aquário do Herbert é muito bacana, que usa a iluminação do solar mesmo. Mesmo. Além de ser grande, agora está com um mudar interligado, tem um SAMP de alvenaria, muito bacana, os corais muito bonito, legal e ele sempre recebe todo mundo com o maior prazer. Tenho certeza que o Luciano vai gostar lá, vai conhecer o Pedro também, que é um cara que manja muito de SPS aqui. É os corais que o pessoal foge um pouquinho, mas o Pedro sempre foi fã de SPS. Não, isso é verdade. Ele foi na minha casa, o Pedro. Eu comprei 2 SPS dele, foi na minha casa. Ele me deu umas dicas de SPS bem interessantes. Coisa simples que eu não tinha percebido. Ele disse, cara, faz assim, vai ficar legal o teu aquário. E pra mim isso é positivo, né, cara? Você vai trocando as ideias. Isso aí é bom você ver que tem gente boa no nosso estado, cara. E o primeiro aquário dele, que era um cubo, ele tocava com a simplicidade, com luminárias até comuns, tudo. Luminárias caseiras, praticamente, feitas aqui, mas caseiras. E tocava e era muito bonito o aquário dele, muito bem desenvolvido. Ele é bastante talentoso, é um ótimo aquarista também. Como eu disse, tem bastantes aquaristas talentosos aqui e o Pedro é mais um talentoso. Inclusive o Pedro e o Herbert pode ser que venham fazer parte aqui, né? Aceitar o convite e vir fazer parte aqui do nosso podcast. Vai somar sim. E interessante o que o Wilson falou, né? Que ele começou um aquário mais simples e tal. E eu costumo muito dizer assim, que apesar do aquarismo, né, a gente sabe que é um hobby, a gente sabe que quando você vai para um aquarismo de alto nível, realmente é um hobby caro, a gente sabe disso. Isso. Mas o aquarismo também é um hobby que, se você souber fazer, dá para todo bolso também. Agora, obviamente, você tendo na cabeça onde é que você quer chegar, né? O que você quer ter, a história lá do planejamento que a gente fala, né? Para não começar errado e ter dor de cabeça com isso, né? Isso é verdade. Você tem que entrar pela porta. A primeira coisa é abrir a fechadura. Sim. Não tentar botar uma escada e pro segundo andar e já entrar pela janela.
complicado. O aquarismo não lhe permite isso. É melhor você ir devagar. Até mesmo o aquário de água doce, que algumas pessoas falam que é fácil, não é bem assim também não. Tem que ir devagar. Sim, Então eu creio que, como voltando, planejamento é essencial tudo. E é como eu falei, vai ser 2 visitas muito importantes, porque você vai ver uma evolução, eles vão falar, se eles vier com toda certeza, vão falar da evolução deles aí no aquarismo e é bastante bacana. Gosto Show de muito, bola. são pessoas muito boas no aquarismo aqui. Vai somar bastante conhecimento deles. Sim. Show de bola. Esse final de semana agora passado, se eu não me engano foi esse final de semana, foi esse final de semana, teve em São Paulo, acredito que foi em São Paulo, o Reef Day, né? Que um evento que reúne aí muitas lojas, distribuidores e movimenta muita gente. Um dos vídeos que eu vi, uma tomada aérea, né, gravada por um drone, era fila de dobrar assim, um quarteirão de gente para participar. E lá dentro a gente via que tinha realmente muitas empresas, e aí que você começa a ter uma noção do tamanho que é o aquarismo no Brasil, né? Muitas empresas, ou seja, geram um fluxo ali bem grande, né? E aí eu fiquei me perguntando, né? Será que algum dia a gente vai conseguir ter algo desse nível aqui no nosso estado? Como é que vocês enxergam isso? Vocês acham que o que falta para a gente conseguir, de uma vez por todas, colocar o Ceará no mapa do aquarismo brasileiro e começar a ter eventos como esse, reunir realmente e mobilizar os aquaristas? Como é que vocês enxergam isso? Mas eu acho que o povo tem que se unir mais. Discutir, como a gente falou no outro vídeo Sim. anterior, discutir menos besteira. Aí dá, entendeu? Os lojistas também se unirem mais, aí você consegue. Porque às vezes você vê, eu vejo em alguns vídeos fora, eles se unem para comprar, trazer mercadoria, aí divide, manda para fora. Então é união. E já tem alguns grupos, você vê realmente falando da união das pessoas, né? Dos grupos. Aí você vai pra frente. Entendi. Realmente Eu trabalhar acho em equipe junto, Tem né? um amigo meu que disse assim pra mim, cara, eu só vim saber que existia loja que vendia coral aqui em Fortaleza por causa de ti. Porque eu sou teu amigo, senão... E os amigos dele, assim, conhecidos, ninguém sabe. Quando eu mostro meu aquário, eles, aí fica tudo impressionado, nunca viu. Não sabe nem que existe aqui em Fortaleza. Da existência disso. Realmente. Teve uma artista que foi agora na minha casa, ela olhou pro meu aquário e disse, rapaz, posso bater foto, posso filmar, que eu vou fazer um quadro disso aqui. Ela ficou impressionada. Ela queria fazer um trabalho. Eu digo, não, pode filmar à vontade, filme, bata as fotos. Ela disse que ia fazer um trabalho em cima daquilo ali. Mas você vê que não é divulgado. Realmente não é divulgado. Não tem outdoor, não tem propaganda, não tem nada. A gente fica muito ainda limitado nessa divulgação. A minha própria família, quase ninguém sabia. Isso aí. Que você tinha aquário. E como é, entendeu? Sim. Quem tá de fora às vezes não tem noção, né? Do a do gente mundo pode- que é o aquarismo. A gente pode filtrar assim, eu vou tentar filtrar de uma forma diferente. O espaço para um grande evento nós temos. Nosso centro de evento não é por nada não. Eu sei que lá é um centro bacana, grande, mas o nosso centro de evento aqui É gigante. é anos-luz melhor, de qualidade e tudo. Já tive o privilégio de ir em show aqui ou em alguns eventos. É muito funcional, funciona tudo. Então o nosso centro de evento aqui já seria um lugar ótimo para evento. Outra coisa, a gente aqui, querendo ou não, temos uma associação que eu acho que, não posso estar falando besteira, não sei se foi fundada aqui, a ABLA. Que o Ivan é um dos administradores, Sim. tudo. Quando você vai para São Paulo, se eu for, depois ele me corrija aí, já peço desculpa desde já. Mas você vê falar do Ivan, você vê falar do Branchard, a gente está entre os maiores criatórios de peixe ornamental do país. Sim. O Branchard é a perder de vista. Temos o Magno ali na parte de marinho, juntamente com o tetras. Ivan, pesquisa, reprodução de espécies. Temos também aquaristas amador, o grande amigo Fábio, que consegue
reproduzir. Fábio Fernandes. Fábio Fernandes, até um tempo atrás ele reproduziu um peixe de água doce que eu nem conhecia, que era o Tetra Germankaiser, que ele arrumou um casalzinho e conseguiu a reprodução. Então você vê que, como eu te disse, o Ceará tem muitos talentos, tem alguns reconhecidos sim lá fora, mas é o que eu falo, a gente pode dar mais se a gente se juntar para organizar alguma coisa e fazer ir, e as empresas, patrocinadores acreditar na gente também. Sim. Acreditar que é um evento sim, não vamos botar só lucrativo, porque lógico, precisa, entendeu? Mas cultural, desenvolve novos robistas, aquece o mercado, se cria-se mais emprego, tudo. Hoje aqui você pode me dizer, cara, você tem uma dificuldade de contratar funcionários que tenham um pouco de conhecimento ou alguém que quer se aventurar no aquarismo. Sim. Entendeu? Até eu já brinquei com você, vamos fazer um curso, ensinar, para ver se a gente pega algum desses meninos e molda para poder fazer manutenção em aquário, cuidar de loja, fazer vendas. Porque, querendo ou não, às vezes tem uns que olham, pô, uma vaga na loja de aquário, mas é difícil, eu tenho que mexer com peixe, eu não tenho experiência. Não é tão difícil. Então eu acho que a gente tem tudo para dar certo. Só está faltando um pontapé inicial. O Rifday, eu acho que foi uma pessoa idealizadora. Sim. Foi o primeiro, aí já viram que tinha um futuro, aí teve um interesse e hoje vai com certeza se tornar igual aquela feira pet lá, uma das maiores, com certeza. Espero que a gente marque presença no próximo lá, quem sabe nós tudo lá se encontra lá e faz e dá uma volta lá e conhece, porque eu tenho vontade sim de conhecer grandes aquaristas que eu admiro, que eu vi aquários em fórum, essas coisas tudo, agregar mais conhecimento, ver novas tecnologias, é muito bacana. Sim, muito isso no Ceará. O Rifday esse ano eu acho que foi o segundo, né? Mas assim, eu creio que foi o segundo, posso estar falando besteira, mas eu acho que foi o segundo. Isso. Mas a diferença porque eu tenho uma vaga lembrança de um evento ano passado que eu acho que era o Rifday. Mas assim, a diferença gritante de um evento para o outro já, o quanto cresceu, né? E a gente sente vontade de ter isso aqui, né? Você estava falando da Abla, né? Aqui no Ceará a gente tinha a classe, né? Que aí o Ivan ele é presidente da classe. Eu não sei se a partir daqui fundou a Abla, realmente também não sei. A gente pode até convidar também o Ivan para vir aqui algum dia para a gente conversar sobre isso e ele falar a respeito disso. Mas a gente sim, nós temos grandes nomes do aquarismo são aqui do nosso estado. Você citou o Ivan, o Blanchard, Magno, aí temos o Hudson, enfim. O Eduardo. Né? Por exemplo, o Eduardo foi pioneiro aqui na questão de lagos, né? Enquanto muita gente não sabia nem para onde é que ia, o Eduardo já montava lago, né? É um cara que tem um conhecimento absurdo, é incrível a quantidade de informação que aquele cara tem. O Eduardo eu aprendi muito com ele, né? Fui apadrinhado por ele, posso dizer assim. Uma das primeiras piscinas natural que eu vi aqui bonita foi em demonstração na Casa Cor. O pessoal não entende, Casa Cor é uma coisa que é montada muito rápida, o prazo espremido, aí um arquiteto, alguém chamou ele para fazer uma piscina natural e ele fez belíssima. Belíssima, foi acho que uma das melhores do evento. Teve um outro espaço lá que fizeram um baita de um lago lá, mas o do Eduardo foi sensacional mesmo. Sim. Tem que tirar o chapéu pro conhecimento dele mesmo, que ali ficou muito bonita pelo que eu estava participando juntamente da outra loja que eu trabalhava, mas numa questão de um ponto de água. Mas de vez em quando eu ia dar uma olhada. E quando eu vi concluído, eu achei bonito demais. Não, o Eduardo eu sou fã dele, né? Tanto é que, como eu falei, eu fui apadrinhado por ele, aprendi muito, muito mesmo com o Eduardo. Até hoje converso com ele, a gente troca ideia. É um cara que tem um conhecimento absurdo. Se a gente for chamar ele aqui para um podcast, acho que ele conversa 4 horas aqui, se deixar mais, assim. O cara manja muito e tá desde os primórdios aí do aquarismo cearense, né? Pessoal, então vamos começar aqui as perguntas. Deixa eu buscar aqui. Vamos indo aqui para as perguntas. A primeira pergunta é da Rebeca e ela pergunta o seguinte:
Aquário marinho, precisa fazer TPA toda semana, sendo que ele já está estabilizado com mais de 3 anos, né? Ou seja, acredito que ela tem um aquário marinho que já tem mais de 3 anos e ela pergunta sobre a necessidade de se fazer TPA em um aquário desse. O que vocês me dizem? Eu acho que a questão é ser necessidade, na minha opinião, tá certo? Uhum. Não, no caso, é necessidade ou não, entendeu? Eu, pelo menos, eu faço TPA toda semana. Agora é de pouco, quantidade pouquinha no meu aquário. Mas mesmo assim você faz, né? Porque, por exemplo, essa história, na minha experiência, tá certo? Essa história, eu vou passar um ano, não troco a água do meu aquário. Aí eu vejo, você faz o teste de CP, aí ele recomenda que você troque e faça TPAs relativamente grandes, mas 6 TPA dessa. Eu digo, pô, para me evitar fazer isso daí, é melhor eu ficar trocando um pouquinho a água no meu aquário, não me dá trabalho. Eu evito esse estresse no meu aquário, entendeu? Mantenho ele estável, vai ser uma quantidade pouca, né? Aí tranquilo. Eu faço, eu gosto. Eu sou muito a favor da TPA. Entendi. Agora é questão de gosto. Eu acho o seguinte, primeiro dos fatores é a gente saber o que geralmente o aquário dela tem, se é peixes, tem corais, tudo isso. É a primeira informação. Às vezes eu acho o seguinte, a pessoa, quando até mandar as perguntas ao aquarismo marinho, é uma coisa que às vezes muita gente tem dúvidas e manda, às vezes para mim no particular tudo, e eu vou dar uma dica, quando deve acontecer com o Luciano, acontece você com loja, que às vezes a gente fica até meio contra a parede, às vezes a pessoa acha assim, pô, ele não quer me responder. Mas às vezes é porque a gente precisa de mais informação sobre o aquário, entendeu? É igual um médico, você vai chegar, vai falar toda a sua situação para ele, aí em cima de exame, essas coisas, ele vai te dar o que você vai precisar tomar, alguma coisa do tipo. No aquarismo, quanto mais informação, melhor pra gente. Sim. Agora, vamos voltar ao caso da TPA. Eu acho que é necessário sim, a gente fazer sim a troca de água. Primeiro que a gente está exportando ali aqueles nutrientes, a gente está retirando nutrientes ali que já estão um certo desgaste ali do aquário, tudo, do tempo que já está aquela água, tudo. E você está importando nutrientes novos, porque querendo ou não vai ter uma perca de alguns elementos do aquário e a partir do momento que você está fazendo uma TPA você está repondo. Então é bom, animais gostam muito de uma troca de água, uma água limpinha e também proporciona você dar aquele cuidado no aquário total. Limpar o vidro, limpar o skimmer, dar uma geral no SAMP, então você já faz tudo isso. Imagine se você fala assim, não vou fazer TPA, tá tudo bom. Aí nisso você vai acumulando. Aí quando acontece alguma coisa, aí já é tarde demais. É um acúmulo de vamos se dizer assim, da ausência da manutenção. Então eu acho que manutenção em si, vamos englobar tudo, é importante. E às vezes se acumula invisível, né? Você não percebe. Você não percebe. Você não sabe o que está acontecendo ali, quando tudo. Acontece de uma hora para outra. Tá, mas então assim, a manutenção em si eu também bato muito que é algo que é melhor você prevenir, é melhor você se antecipar. E a manutenção eu enxergo muito como tendo essa função. Né? Ao invés de você esperar que seu aquário dê picos de amônia, dê pico disso ou aquilo outro, você vai fazendo a manutenção para se antecipar a isso. Mas aí no caso, vamos supor, especificamente aqui o caso da Rebeca, tem um aquário já estável há mais de 3 anos e tal, aí vamos supor que ela não esteja com tempo de fazer a manutenção completa, né? Mas ainda assim a TPA seria fundamental para ter essa renovação da água, né? Da água, aí depois ali você terminando ali a sua manutenção, você repor um acelerador biológico, alguma coisa do tipo. Aí você já vai perceber que o aquário no outro dia tá com a água mais cristalina, tá todo bem direitinho. Às vezes você tem, se a pessoa tá demorando na TPA, às vezes tem um perlon ou uma esponja, aí tá com muito acúmulo de sujeira, ração, alguma coisa do tipo. Então, eu acho que a TPA te arremete a fazer outras coisas no aquário.
não somente isso. Sim, entendi. Entendeu? Nem que seja o básico. O básico você vai trocar água, vem ali, Troca tá o perlon. ajustado, troca um perlon, limpa uma esponja. Entendi. Pronto, as mídias tá precisando dar uma chacoalhada, tá suja, peguei aqui água de TPA, dei uma chacoalhada, tirei o excesso de sujeira, dei aquela sinfonadazinha básica no santo, acabou. É uma manutenção que você consegue fazer rapidamente. Ainda mais ela que tem um aquário de 3 anos, com certeza ela já constituiu o material dela, ela já tem a habilidade, então para ela é muito tranquilo. E qual que seria o período ideal mesmo? Toda semana ou a cada 15 dias para um aquário desse aqui? Rapaz, pra mim depende da quantidade de água que você vai trocar. Entendeu? Entendi. Não Então, vai depender. se fosse o caso, era melhor trocar em quantidade maior, como por exemplo, semanal, menos quantidade, para não ter um choque maior do que passar 15 dias, um mês e trocar 30%, mais ou menos, né? Por exemplo, o meu aquário eu não tenho assim, não tem um dia para me limpar meu aquário, entendeu? Se eu passar a olhar pro aquário, eu achar que meu perlon já devo trocar, eu não vou esperar chegar o final de semana para trocar entendi. meu perlon. Eu troco na mesma hora. É a observação do aquarista sobre o aquário Qualquer dele. coisinha que eu olhe assim, rapaz, isso aqui não tá legal, eu limpo ali na hora. Pego uma mangueirinha, subo, tiro, entendeu? Porque às vezes você acumular esse trabalho, aí chega no final de semana, você tá cansado, aí vem aquela preguiça, rapaz, vou ter que limpar isso aqui tudinho. Não, eu prefiro quebrar durante o dia, vou olhando a besteirinha. Então eu levo 2 minutos, 3 minutinhos, resolvo rapidamente. Entendeu? Às vezes uma bomba, eu olho só para uma bomba. Ah, só essa bombinha aqui eu vou limpar agora. Vou ali, limpo bem rapidinho, boto no lugar. Não tenho que ficar uma semana, 15 dias esperando ela ficar suja, um mês, seja o que for. Não. Ali apareceu, eu logo limpo. Entendeu? Entendi. Eu não acumulo isso no Vou meu dar um aquário. exemplo, talvez ela entenda melhor. Eu tenho um amigo, cliente, que é até um neurocirurgião, ele tem um aquário há mais ou menos 13 anos. Ele tem um Hepatos que já está há 12 anos com ele, o Yellow Tang tem 11 anos, tem um Coral Beauty que está há uns 5 anos com ele, são peixes bem antigos com ele. Aí esse aquário tem GSP, Xenia Pompom, tem os Leather, não é muita fissura dele no coral. Então, mais é os peixes Mais que são ele os tem, peixes, ele né? tem um mandarinzinho, ele tem outros peixes também, tem um grama, tem um melanurus, peixes antigos de aquário e tudo. Então lá a manutenção são quinzenal, entendeu? É feita uma troca de 20 litros de água de RO com o sal sintético. Ele deu a preferência de comprar um balde de sal de uma marca boa e uma troca de água ali de 20 litros. Eu falei, não, já está de bom tamanho. Sempre tem uns parâmetros bem adequadozinho, nada demais, porque os corais básicos, mas estão crescendo, estão bonitos, tem cor, ele tem uma boa luminária, tem um bom skimmer, em 15 dias está ótimo. Aí você vai me perguntar, tá dando certo? Tá há 13 anos, né? Que é um aquário que foi montado lá na época do Martiniano, um pouquinho até antes do Martiniano, que ele montou. Então ele tem há bastante tempo. Martiniano da antiga Viva Aquarium, né? Isso, esse Hepatos é até interessante que ele teve um problema na bexiga natatória e na época conseguiu se recuperar. Aí ele tem um rabinho um pouquinho torto. Mas ele nada, ele é bem ativo e tudo, mas é um animal com 12 anos. Ele já comprou com certo tamanho e tem 12 anos de aquário. É muito tempo para um animal, tempo, né? Até pelo que a gente vê hoje, tem muita aquarista que às vezes não consegue manter um animal por tanto tempo. É o Yellow Dentro de um Tang. aquário. Aí é um aquarista sem precavido, tira a luz, ele tem uma bomba, sempre tem a secretária dele, ele viaja, às vezes ela tá lá, às vezes ele vem para uma câmera, me avisa, "Oi, Wilson, eu acho que o aquário lá deu algum problema na bomba, parou, eu tô olhando aqui, não tô vendo a movimentação, dá para você dar um pulinho lá e vou", então ele tá sempre ali com o aquário em ordem. Então é como eu falo para ela. Às vezes é bom a gente saber o que realmente tem um aquário, porque funciona. O dele é um aquário, o aquário lá tem 1 metro por 50 por 50. É um sampzinho base, entendeu? Tem um A5, não tem nada de muito especial. Um recalque tem um chiller, ele botou um chiller, tem um chiller. Mas um aquário tranquilo, não dá dor de cabeça e é o que ele está satisfeito. Ele nunca quis passar daquilo ali. Entendeu? O que ele mais tem é amor pelos animais, porque é desde a época dos filhos pequenos dele. Então, acompanhou até o crescimento dos filhos. Aí, então, ele tem o Yellow Tang, o Coral Beauty, principalmente o Hepatos.
como ali fosse membro da família, porque tá acompanhando ali ele a todos esses A anos. história da família. É. Interessante. Então, Essa questão da manutenção realmente é algo que também vai muito de aquário para aquário, né? Como a gente já falou aqui algumas vezes, cada aquário tem o seu próprio sistema, né? Tem a sua própria biologia aí. Eu mesmo já tive um nano que era um naninho da Boio, acho que tinha 56 litros no máximo, tinha 56 litros. E a única coisa que eu fazia lá era trocar toda semana, trocava, se não me engano, 10 litros de água e botava Reef Plus uma vez por semana. E esse meu aquário era topado de coral, eufília, anêmona, tinha muita coisa mesmo. E lotado, mal tinha mais espaço para colocar algo e era só isso, basicamente, TPA e Reef Plus. Já tive um picozinho de 10 litros, que vocês já devem ter visto, né? Sim. Eu tinha aquele picozinho de 10 litros, também lotado de coral, hammer, frog, tocha, até uma tridacna tinha, e nele eu não fazia troca, eu só fazia completar água doce. E toda vez que eu ia medir os parâmetros, estava tudo ok, os corais saudáveis, todos crescendo e tal. Tanto é que não tinha também mais espaço nele, né? Então, assim, é muito de aquário para aquário, mas realmente eu sou a favor também da manutenção. Acredito que a manutenção e a troca d'água ajuda. Você pegou uma época mais antiga ainda, que eu cheguei na Aquariomania em outros anos ali, que tinha muito aquário montado. Eu lembro, a Aquariomania tinha muitos nanos montados e muitos bonitos. Ela tinha característica daqueles suportezinhos, né? Com as luminárias, trabalhava até com a própria Smart LED e eram uns aquários bem bonitos. Os aquários monstruários sempre da Aquariomania foram referência, tinha aquele plantado e aquele marinho do lado, sempre foram muito bonitos, tudo. Então você via ali uma boa referência na época de aquários bem montados e que você via ali aquela manutenção que eles faziam, sempre limpo, tudo. Aí eu via o cuidado que tinha. O Martiniano também tinha um aquário de exposição muito bonito, tal. Alguns aquários montados, era bem legal também. O hobby nosso aqui também teve grandes lojistas, teve muitos aquários bonitos, teve grandes histórias de grandes aquaristas também. A gente tem muita gente boa. Seguir aqui para a próxima pergunta, essa pergunta que é do Bonaire. Pergunta aqui, como eu faço para curar um peixe palhaço de Popeye? Um pouco complexo, né, essa pergunta. Geralmente, quando eu tive palhaços com Popeye, como eu estou dizendo, não estou vendo o animal dele, a gente só está fazendo aqui uma suposição e eu tratar com Melafix. Melafix é um bactericida, você vai montar um aquário hospital, se eu não me recordo é 5 ml para cada 38 litros, o Melafix é o óleo da maleleuca, tem aqueles no Mercado Livre da API, que é o industrializado correto para marinho. Aí você pode comprar ele e tá botando ele num aquário hospital. Separar, separa. Tudo, alimentar ele bem, uma ração de alho, uma boa ração balanceada, até o inchaço ceder ali e diminuir, que cria um fluido, tudo. Então o Melafix sempre funcionou muito bem. Com Popeye. Com Popeye, né? Entendeu? Entendi. Então, Bonaire, tá aí a dica, certo, do Wilson. E até um medicamento bom de o pessoal do Marinho ter. Sim. O Melafix é excelente ali, como vários outros que a gente aqui, depois a gente fala sobre a asepsia de coral, que é uma das coisas que pouca gente está fazendo aqui, está levando praga para todo mundo. Essa é gerada por quê? Pelo quê? Às vezes bactéria na água, uma doença bacteriana, né? E também um ferimento. Ocasionou um ferimento. Encostou numa rocha, se desentendeu, uma briga, alguma coisa, aí acaba criando. A bactéria oportunista faz isso. E agora se falando do Melafix, né, que é bom o aquarista ter, e isso é algo também que eu falo muito, que às vezes o aquarista é como você pagar um plano funerário. Você não paga um plano funerário esperando usar, você paga para que não use, né? Mas que para se porventura precisar usar, você já está ali. Então assim, eu acho, né, que o aquarista deveria ter o seu kitzinho ali de primeiros socorros pro aquário, né? Acontece muita gente, tô com um pico de amônia aqui, o que vocês têm para resolver? Tô com um peixe com ictio, o que tem para resolver? Ou seja, espera acontecer para poder
tentar tomar alguma Às vezes providência, eu dou um né? exemplo que é simples. Você em casa, você quando está doente, geralmente você sabe que está com uma dor de cabeça. Você tem uma Neosaldina, você tem um Sim. Melhoral. Aí você está com tosse, você tem algum xarope. Que aí você mesmo se medica ali, porque você sabe que é uma coisa que já tem recorrente. Você tem uma rinite, alguma coisa. Você tem um band-aid, uma água oxigenada. Então você tem que ter o kit dos animais do aquário. Sim. Então é legal você investir em certos produtos e ter futuramente. Vamos lá, bombinha pilha, Melafix, Coral Reset, Coral Revive, vamos botar aí, que mais? Deep. O Ascaridil, Deep, são produtos para asepsia, uma escovinha de cerda macia, base de coral, para você fazer já essa asepsia. Vamos prolongar um pouquinho mais aqui para asepsia de coral. Então você tem que ter essas coisas. Então você tem que ter aquele kitzinho, botar ali numa basquetazinha com tampa e ter seu kit ali. Aí você pode escrever primeiro socorros do aquário ou um kit higienização dos corais. Você se lembra na Império, eu sentava lá naqueles baldes e Passava ia fazer tempo a lá, um por um. asepsia de cada coral. Eu tirava base por base, escovava esqueleto por esqueleto de coral, fora o coquetel, que não posso falar, tinha medicamento à vontade na Império. Era bom de trabalhar porque você não tinha aquilo que você faltava. Era. Então tinha até coisa nova. Então você pegava, botava lá e caía tudo do coral. Aí você via aquele monte de praga caindo, aquelas coisas, aí você dava, aí o pagamento era no outro dia, porque às vezes ele passava aquele dia todo fechado, aí no outro dia o coral todo aberto, aquele volume, como teve aquele começo de inauguração da loja, aquelas eufílias. Sim, gigante. Gigante, aberta, mas ali foi fruto do cuidado, asepsia, a gente tirou vários tipos de praga, tirou de branco o comedor de zoantos, tivemos planária, fomos tirando tudo na asepsia, justamente para não ir para o cliente final. Agora tem que ter paciência, é Sim. trabalhoso, Sim. entendeu? Escovava as bandejas, eu botava no banheiro para escovar as bandejas que ficavam os corais, então tem que ter o cuidado. Então é Sim. bom você ter. Engraçado, você falando da bombinha a pilha, né? Do compressor a pilha. Aí volta essa questão de que, assim, que o ideal era a pessoa se precaver, se antecipar. Isso. O dia em que a gente mais tem procura aqui de compressor a pilha é no dia que está faltando energia. Faltou energia, o pessoal fica tudo, tem. Aí no dia seguinte, de repente a pessoa nem conseguiu comprar. Não conseguiu comprar e tal. Aí no dia seguinte tá tudo ok, esquece. Esquece, aí passa. O compressor a pilha fica aí na prateleira, tempão. Aí quando tem alguma queda de energia, é que liga de novo. Ou seja, se a pessoa já tivesse, não, vou comprar aqui, pode ser que eu não use agora, mas no dia que precisar, eu já tô com o meu compressor aqui. Não pode ter paradinho. um break, não pode ter um gerador, ou o seu prédio não tem um gerador, e fala assim, não estou podendo gastar agora, pelo menos um compressorzinho a pilha. Tem alguns que tem um relé, quando tira a energia, automaticamente ele aciona as pilhas, fica oxigenando. Tem esses de bateria de lítio, que hoje estão saindo, logo tá chovendo aí no nosso mercado, porque as coisas estão se modernizando. Então, cada um pode resolver o problema de outra forma mais fácil. Então não tem uma dificuldade. Agora não pode economizar nisso. Sim. Entendeu? Aí depois vai perder, eu vou pegar, vou processar a Enel, que morreu todos os meus animais, tudo. Você pode até perder um animal, mas você botou, você tentou, você lutou, é uma coisa. Agora o pior é você já pegar e entregar os pontos na guerra. Sim. Então não adianta. Aí você não tá sendo um robista, você não está sendo aquarista, nada do tipo. Você está sendo um oportunista do hobby. Entendi. Ó, vamos para a próxima pergunta, que é do Fábio. Ele pergunta qual é a melhor temperatura para manter o aquário com corais, né? Ou seja, tipo, qual seria a temperatura máxima que ele poderia ter no aquário dele e ainda assim ter sucesso para manter os corais. Mas aí eu acho que depende também do coral, né? Acho que tem Mas coral que aguenta uma temperatura maior. vamos levar em consideração que a maioria dos aquaristas aqui tem ainda o aquário comunitário de coral, que é o aquário misto. Um soft, LPS e SPS até. Alguns, né, fazem esse misto aí. Rapaz, E aí, levando em consideração isso, qual que seria a temperatura mais indicada? eu acho que eu posso manter minha língua. Eu acho que o mais difícil é o SPS, né?
O SPS eu acho que deve ter aqui em Fortaleza, eu acho que gente que toca com 27, não? 27 e tem gente até, alguns SPS até 28,5. 28 graus. Agora lembrando, não deixando oscilar. Sim. Entendeu? Que eu falo muito O aqui. problema grande é a oscilação. É muito melhor, né, pelo menos ao meu ver, é muito melhor a pessoa manter ali o aquário em 28 do que tá nessa de 24, 28, 24, Não, 26. O meu aquário mantém uma diferença só de meio grau. Entendeu? Eu mantenho nisso. Quando falta energia eu fico muito preocupado por causa disso, porque eu acabo acostumando o meu aquário muito naquela temperatura, muito pouca. Mas já teve caso agora da minha temperatura subir, porque faltou energia um tempo desse aí, subiu, mas graças a Deus não perdi nenhum animal. Entendeu? Eu fiquei muito preocupado, principalmente com os SPS. Porque o SPS você pode perder de uma hora para outra, né? Foi o caso do Pepeu. O Pepeu perdeu o aquário dele inteiro por causa disso. Temperatura. Foi, porque a bomba não lançou para cima a água fria. Ficou só a bomba de circulação, ele olhou para o aquário, tá tudo bem. Foi dormir e não percebeu que a bomba não estava mandando água para cima. Não estava refrigerando o aquário. Entendi. Então, assim, a gente pode, dando aqui uma certa resposta para o Fábio, dizer que o ideal aí seria o máximo 28 graus. O máximo 28 sem ter graus, essa oscilação, sem obviamente, ter essa né? oscilação, botar um bom coel ou fugalge, como o pessoal conhece muito aqui, comprando na Frigelar. E acaba montando com os coolers, né? Tomar cuidado também, instalação do cooler, suporte, botar bem fixado para não ter perigo de cair na água, que você já sabe que teve muita história de cooler que caiu na água, eletrocutou, matou os peixes, então tem que ter uma responsabilidade como você vai fixar, aonde você vai fixar. Mas o ideal é quando você for botar um aquário no ambiente da casa, se tiver vários locais que você pode botar, estude o local que você vai botar e bote um termômetro lá, encha lá com água, um recipiente e vê como é que fica a temperatura ao longo do dia. Porque o Ceará que oscila bastante. Agora tá, ou é quente, ou é muito quente, ou é um só para cada habitante. Então você é bom porque às vezes tem canto na casa que é mais frio, entendeu? Tem canto que é mais ventilado. Se você puder, vai te ajudar bastante. Então você tem que estudar o ambiente. Às vezes um cliente chama para fazer um projeto, alguma coisa, você já participou, aí você fala, ó, se você puder botar aqui vai ser ideal, porque tem uma circulação de vento. Aqui não tem. Então, estudando um local também ajuda bastante a você poder ali, às vezes não precisar de um chiller, alguma coisa, porque hoje os apartamentos, né, que é o apertamento, né, caiu muito o tamanho, então às vezes o cara não tem nem condição de botar um chiller, porque já recebe espaço, pronto, né, pra colocar. não tem espaço e a troca de calor não tem. Na época que eu usava cooler, um cooler que eu tive, muito bom, era cooler de geladeira. Meu amigo, é uma força. Eu comprei no Mercado Livre, aí você tem que inverter. Isso. Mas Calvete usou muito, Calvete montava muito naquele tempo quando ele tinha aquele de alvenaria, ele tinha os coolerzão, muita gente usa ainda hoje em dia. O importante é tentar resfriar, sabe que a evaporação aí tem que fazer uma caixa de reposição adequada, porque se você for viajar você vai falar, vixe, mas eu tenho que completar todo dia. Então você pensou lá na história do apartamento pequeno e fez uma caixa de reposição pequenininha, então é melhor. E uma reposição confiável, ou por boia, ou até mesmo por algum tipo de sensor, tudo. Agora tome cuidado nessas boias que você faça uma adaptação. Alguém for fazer automação para você, tranquilo. Para não tomar choque, alguma coisa, que antigamente tinha umas boiazinhas. Sim. Das âncoras, aí o pessoal fazia sem um relé, tudo, aí você tomava uns cutucados, aí você ia no aquário do amigo, botava a mão, eita cara, que é isso aqui? Não, cara, isso aqui tem que fazer uma automaçãozinha, senão não dá certo. Uma coisa que eu fiz, cara, logo pra mim foi o aterramento. Eu sempre tinha aquelas alegriazinhas que eu enfiava a mão. Choquezinho. Quando a gente tem cutícula, né? Uma coisa do tipo. Aí eu fiz o aterramento e acabou com isso no meu sistema. E algumas bombas apresentam problema no pé hoje em dia, passa corrente, tem alguns produtos. Sim.
aquelas boias de nível, qual que é a marca, aquelas que nós temos muito, a Eclusa. Eclusa. A própria Eclusa, eu sempre recomendava botar um pouquinho de silicone lá em cima, porque é um fiozinho parecendo um telefone, aí ela dura muito, mas se você botar ela vai durar muito mais, porque não oxida. Às vezes ela oxidava de torar ali e partir você perder ela. Então ela funcionava muito bem, mas às vezes furava a boia, parecia boia de carburador de carro velho, que aí ela pesa, aí disparava, né? Então você tem que ficar ligado, por isso que eu falo, você tem que saber, principalmente se você vai viajar, você vai deixar o aquário todo na automação, você está disposto a alguma coisa às vezes enroscar. Então é bom você, hoje tem câmera, hoje está mais fácil, sim. Hoje tem aparelhos, Aquarino, Ipex, tem tudo quanto é aparelho aí que gerencia. Aquilo que você puder fazer para monitorar o seu aquário que vai te ajudar, um monitor, o Sonoff de temperatura, pelo menos para monitorar a distância, para você ter uma noção. Às vezes está dentro do móvel, você não consegue ver o full gauge, aí ajuda. Entendi. Agora, tu tocou num ponto aí que foi uma das coisas que eu até estava conversando com esse aquarista mesmo, o Fábio, e ele falando que uma das coisas que ele mais tem problema lá é justamente por conta da reposição. Ele usa cooler, né? E aí tem que repor muita água. O cooler dele é muito bom e tal, mas ele acaba tendo que repor praticamente, se eu me recordo bem, ele falou em torno de 1 litro de água por dia. E isso, infelizmente, para quem vai diminuir a temperatura com cooler, não tem muito o que fazer, né? Infelizmente é realmente reposição de água, né? Pelo menos eu não consigo pensar ou já vi alguma coisa diferente disso, porque quanto maior for a potência do cooler, mais ele vai evaporar a água, né? Exatamente. E aí, se a pessoa não quiser isso, vai para um chiller, né? Ligado, porque eu falo, é um artigo bem legal que eu li, depois eu posso, quem quiser me procura que eu passo. Salinidade, querendo ou não, ela é um parâmetro químico. Ela reage quimicamente nos elementos. Sim. Então ela não deixa de ser um parâmetro químico. Então é legal nesse artigo que mostra diferentes salinidades e conforme que ela reage. É um assunto bem longo, mas quem quiser ler, gosta de ler artigos, que às vezes eu pego, viajo nesses artigos lendo, porque eu acho interessante muito. Eu aprendi muito quando comecei a mexer com aquarismo, a ver essa coisa do mar, né? Sim. Eu tenho uma frase que eu costumo falava muito para os aquaristas, que a água doce mantém a vida e a água salgada cria vida. Né, eu acho muito interessante o que o poder. Às vezes você bota ali para ciclar um aquário e daqui a pouco aparece um bichinho daqui, uma coisa dali. É fascinante. Às vezes a gente recebe, principalmente quem está começando, manda mensagem assim: caso apareceu um negócio aqui no meu aquário marinho, né? Apareceu um negócio aqui, eu não sei o que é, não botei. Às vezes nem a gente sabe. A gente sabe, às vezes nem a gente sabe. Eu não sei não, se você descobrir, você fala para mim que eu quero saber também. Agora a salinidade, tu prefere qual? 24 ou 25? Ou não há diferença? Não, aí de preferência tem gente que prefere 1024, tem gente que prefere 1025, eu já vi gente com 1026, entendeu? Nessa parte da salinidade. Não vai influenciar em nada? Ou influencia? Rapaz, influencia, nesse artigo explica. Eu não vou falar para você, porque para falar cientificamente eu não sou bom. Não, tudo bem. Mas é o seguinte, é porque justamente, é como eu falei, ela é considerada um parâmetro químico, sim. Ela é muito importante para o aquário, entendeu? Tanto que às vezes você deixa muito alto uma salinidade, os leather não abrem legal, começa a trocância de pele, então você vê. Mas ela sim, ela reage em alguns mas para ti, o ideal, tu vai montar um aquário. 1025. Eu também. 1025. Eu também. Porque eu penso nas oscilações que podem acontecer. Então se tu tá ali em 1025 e baixa 2, tu vai para 1023. Ok. Se tu tá, por exemplo, em 1024 e baixa 2, já vai para 1022. Se tu tá mantendo 1026 e aumenta 2, tu vai para 1028. Entendeu? Então assim, eu penso sempre nessas oscilações. Então para mim o 1025 ele tá ali num parâmetro que te dá uma margem de erro ali aceitável, entendeu? Particularmente eu também sou do pensamento do Wilson. Eu gosto de 1025 também. Vamos aqui para a próxima pergunta aqui do Lucas Caminha. Como iniciar de forma econômica e prática no mundo do aquarismo marinho? Como é a pergunta? Como iniciar de forma econômica e prática no mundo do aquarismo marinho? Eu acho que vai depender muito
do que a pessoa quer, né? Do que a pessoa quer, de onde ela quer chegar, né? Porque iniciar, se a gente for falar de iniciar de forma econômica, eu seria com um nano, né? Começar com um naninho, com peixes, corais softs, e aí ir evoluindo. Porque como a gente falou lá no começo. É um hobby que a gente sabe que quando é em alto nível, vai exigir equipamentos, vai exigir tudo, e aí realmente é mais caro. Uma coisa que eu percebo, por exemplo, eu acho que falta isso na cultura das pessoas, você vai iniciar com nano, o pessoal quer iniciar com a luminária mais baratinha que existe no mercado. Aí ele compra uma luminária mais baratinha mesmo e quer às vezes botar coral que você disse, cara, não vai dar certo com essa tua luminária. É a história que você falou do seu nano, mas qual era a luminária que você tinha no seu nano? Era uma Spectra. Sim. Você me entendeu? Entendi. Só que assim, tem uma coisa que eu falo muito, até para os meninos aqui, né? Os nanos que a gente vende aqui, os picos, a gente vende uns picozinhos aqui de 10 litros, e a luminária que vem nele é uma luminária simples, uma luminária da Soma, uma luminária simples, mas você consegue tocar aí uma Xenia, uns Zoantos, né? Você consegue tocar. Quando o cliente vem para comprar esse kit, aí geralmente ele pergunta, dá para tocar coral? Dá. Você consegue, vai tocar aí uma Xenia, vai tocar uns Zoantos, alguma coisa assim desse tipo. Aí se você futuramente quiser um coral melhor, você vai adquirir uma luminária melhor. E às vezes me perguntam, por que você não já começa, não já bota nesses nanos aí uma luminária boa, uma Spectra? Porque se eu colocar uma Spectra, para quem está começando, ele ainda não enxerga o valor agregado que é ter os corais mais, digamos assim, mais sofisticados, né, os que são mais exigentes. E esses acordes é realmente para quem está começando. Por exemplo, você mesmo. Você lembra que quando você começou, você comprava uns corais que eram mais fáceis, né? Os corais que não eram tão exigentes, e depois o gosto foi refinando. Então, geralmente, os danos que a gente vende são luminárias mais simples, porque eu sei que se eu for colocar, um cara chegar aqui, por exemplo, a gente tem um kitzinho aqui, que é R$600. R$600 você sai daqui com um picozinho de 10 litros, com um casalzinho de palhaço, luminária, e essa luminária, se você quiser colocar Xenia ou antes, você coloca, até um leatherzinho você coloca, Kenya, né, alguns corais mais simples, por R$600 você leva. Se eu for colocar uma Spectra da vida, por exemplo, esse valor já vai para no mínimo uns R$1.100, no mínimo. Então a pessoa que vem para começar, ela ainda não conseguiu enxergar isso. Ela ainda não conseguiu enxergar que ela precisa de uma luminária boa. Ela só vai enxergar quando? Quando ela tiver com um aquáriozinho ali cheio de coraizinhos e tal, e ela pegou o gosto mesmo, eu quero botar um Hammer aqui. Aí eu vou dizer, não dá, aí não dá. Aí ela enxerga que vai existir a necessidade de trocar, colocar uma luminária melhor. Então assim, para a resposta do Lucas, o que eu acho é isso, é começar com um aquário simples e ir trocando, porque já como ele está falando de iniciar, né, seria iniciar com um aquário simples. Eu já tive clientes que durante muito tempo tocou aquário com filtro Hang-On. Filtrinho Hang-On e tocou assim, bem. Eu pensei nisso daí porque eu já comecei com um nano de 50, né? Uhum. Comecei com aquele cubo, na época da Aquariomania, vendia aquele cubo 50 por 50. Uhum. Eu botei não me lembro qual foi a luminária que eu comprei, eu acho que foi a Max Spect, aquela que tem a Celestial. Celestial. Sim. Pronto. Botei, tocava tudo. Tudo que eu inventasse, aquela bichinha ali tocava, no nano perfeitamente. Sim, sim. E ali pra mim, ela, tanto em termos de tamanho, ele não era tão pequenininho, mas também não era grande, né? Uhum. Então dava a possibilidade também de eu me divertir, trocar corais, sair mudando, entendeu? Deu pra eu passar um tempo com ele bom. Mas aquário que... O Lucas, né? Lucas. Lucas, o que eu tenho a dizer para você é o seguinte: você tem o desejo, é uma vontade sua, então você pode começar assim da forma mais correta. O que eu posso te dar conselho de experiência, assim, que eu já vi muito aquarista entrar no hobby ou sair tudo. Você se programar, ver o que realmente você quer,
conversar ali, às vezes você é casado com a patroa, ver o espaço que você vai botar o aquário, ver o espaço que você tem e as condições. Eu acho assim que o hobby é uma coisa bacana, mas você não pode ultrapassar ali o limite dos seus gastos, porque aí ele não vai se tornar mais prazeroso para você. Você vai começar, vai ficar lá encostado, ou você vai ter que vender, vai perder dinheiro, porque aí ninguém vai querer pagar o que você gastou. Então você tem a oportunidade de procurar Carlos, às vezes o próprio grupo da tribo, ou às vezes fala com o Luciano, fala comigo, fala assim, olha Wilson, eu estou procurando um aquário desse tamanho, pode ser usado, vou começar com ele, vou comprar um substrato ali com o Carlos, vou ver se o Carlos tem algum substrato lá que tem um preço bacana. Então você consegue se programar e vá fazendo devagar. Eu sei que aquarista é muito ansioso, ele tem muita ansiedade. Mas se você fazer devagar, você vai ver que é muito mais prazeroso, você vai ter mais sucesso, porque nesse tempo, sabe o que você faz? Se mude de informação. Veja aqui o podcast da tribo, veja outros podcasts, converse com pessoas assim que estão compartilhando a mesma experiência do que você. Às vezes você bota lá, bota assim no grupo, pessoal, estou iniciando aquarismo, tem algum iniciante? Vamos aqui trocar uma ideia, conversar aqui no particular, fazer uma videochamada. Vai trocando informação, ver o que você aprendeu, às vezes manda uma mensagem pra gente, para o Carlos, para o Luciano, para mim. Olha, Will, estou com uma dúvida assim, assim, assado, tira essa dúvida para mim, qual que é o melhor equipamento, eu posso começar com esse. O certo é você fazer assim, você se planejar. Agora, é o que eu falo, o desejo é maravilhoso. A gente às vezes quer ter muita coisa na nossa vida e a gente às vezes pode alcançar, mas, como eu falo, construindo tijolinho por vez. Aí quando você vê, a parede está pronta. O aquário é a mesma coisa. Entendeu? Às vezes você vai comprar um carro ali com muito suor, mas você queria um tapete personalizado, um som, um aerofólio, umas rodonas. O que você vai fazendo? Com o tempo vai sobrando e você vai botando. O aquário é a mesma coisa. Você se planeja e vai colocando. Aí você vai ver que é prazeroso. Muita gente sai porque justamente passa dessa linha. Já vai com tudo. Aí quando não, você já vê aqui o cara já está passando o cartão, já está passando o segundo. Acho que o Carlos aqui acontece muito. Vixe, cara, esse cartão barrou aqui, vamos para o segundo cartão aqui que eu estou pendurado. Porque o desejo está falando mais alto. Infelizmente o hobby você tem que controlar o desejo, você tem que dar uma segurada. E tem que respeitar os animais principalmente. Porque às vezes você desanima num ponto e você acaba deixando de lado aquele bicho ali, aquele animal ali. Então não é legal. Então você tem que saber que você está levando uma responsabilidade. Seja um casalzinho de palhaço de 30, 40 reais, é uma responsabilidade. Ele vai comer, ele precisa de você, ele vai te olhar todo dia que você chegar do trabalho, ele vai te aguardar, ele sabe a hora que a luz acende, ele sabe a hora que a luz vai apagar. Então você vai acabar entrando nesse universo, você vai ver aquelas vidazinhas, você vai ver um verme de fogo, você vai ver um verme espaguete, você vai mandar mensagem, eu expliquei isso aqui, apareceu no meu aquário, aí eu vou te explicar, e você vai pesquisar, você vai falar, nossa, que bacana esse bicho, come isso, faz aquilo. Então aquarismo é isso. Eu confesso assim pra você que você tem que ter mais paciência. Eu mesmo fui muito ansioso na minha época de aquarista. Hoje em dia eu costumo dar um passo de cada vez, porque eu sou aquarista. Então eu vou num passo de cada vez, porque senão eu acabo saindo do hobby e não tendo mais aquário por falta de desorganização financeira. Show. Pegando até esse gancho aí dessa pergunta do Lucas, tem uma aqui que é do Aldo Costa, a pergunta do Aldo Costa. Quais seriam os principais equipamentos para começar no marinho? Quais seriam os principais equipamentos para quem está começando? Acho que vai depender também, obviamente, do que a pessoa vai querer, mas se fosse para elencar os equipamentos, uma das partes mais fundamentais seria a filtragem, né? Então, estamos falando de skimmer, mas como eu falei, a gente sabe que tem gente que consegue tocar um aquário com hang-on, sem skimmer. Só que aí as outras coisas você vai ter que compensar com TPA, com essas coisas assim, né?
Mas assim, se for pra gente listar os equipamentos que a gente... Mas às vezes o cara toca com Hang-On, mas pelo menos ele compra um Hang-On bom. Sim. Exatamente. Tem que ser um Hang-On bom, com certeza. Porque o problema é esse. Às vezes as pessoas começam quer gastar muito com peixe, com coral, mas não quer gastar às vezes com a filtragem. O Hang-On, ele quer o pior, tudo o pior, O mais barato. o mais barato. Às vezes quer Aí comprar não um vai pra cascalho frente. que já passou por 50 aquários, que já tá virando uma Não. farinha na sua mão. É um cheio de pó, que às vezes a pessoa deixa lá no fundo do quintal. Não Porque- tenho nada contra, mas... Porque tem Hang-On, cara, que é um tamanho bom, ele faz realmente uma... Sim. Entendeu? Dá pra você tem- botar uma mídia tem- biológica. tem Agora, uns que- mas aí vai muito do que você falou, realmente. Às vezes o pessoal também confunde um pouco as coisas e quer... Eu sei que a gente precisa economizar, mas tem coisa que não dá para você economizar muito. Você tem que ir para o que é necessário, né? Por exemplo, a gente falando de Hang-On. Outro dia chegaram aqui na loja, um cliente chegou e perguntou por que eu não vendia Hang-On Tidal, que para mim é um dos melhores. Para mim, Rai e Tidal são os melhores Hang-Ons que existem. Eles dois, para mim, estão ali no topo. Aí perguntou, por que você não tem Tidal aqui? Eu, cara, porque não tem demanda para Tidal. Se eu trouxer um Tidal para colocar aqui na loja, vai sair 100 filtros Samsung, Dolphin, Aquatank, esses que surgiram agora, e vai ficar ali o Tidal ali até sabe Deus quando. Então, pra gente que é lojista, pra gente não dá pra estar imobilizando dinheiro Não, assim, com entendeu? certeza. Mas Você vai vender que os clientes estão querendo comprar. os clientes querem, Você é exatamente. lojista, você tem que vender, você tem que sobreviver. Mas realmente tem economia que não dá pra se fazer. Mas respondendo aqui a pergunta do Aldo, eu diria que independente do aquário, né? Independente do aquário, o que a pessoa precisa ter em mente é a questão do que já falou várias vezes, é o planejamento, onde ela quer chegar, o que ela quer ter de animal, quer ter de coral e tal, aí vai variar. Mas controle de temperatura, que aí pode ser chiller ou cooler, né? Filtragem, que aí dependendo, se for um filtro Hang-On, hoje em dia já existem também esquemas externos, né? Que você consegue colocar, só que esteticamente não fica muito bacana. Aquela filtragem, aquelas bolinhas não sei se é da Oceantec. Tem da Oceantec, da Pronto. MaxPet. Aquilo dali é fantástico, cara, aquelas bolinhas filtrantes. Você Uma bota, nanozinha, tamanho de uma coxinha dessa aqui, trata 70 litros, em média. Você vai... Falando do até filter. Parece um pomponzinho. Ah, sim, não é a mídia biológica não, tá falando... Nada. Aqui substitui o Perlon. Perdão. Pô, ali tu Waterfilter. bota pra lavar, tu compra uma vez, eu comprei, já tem acho que um ano, aquela bicha funcionando no meu aquário. Ela se pagou já, perder de vista. E não é caro. Não é o caro não. E eu não Se vejo o você pessoal for, comprando. se você for fazer a conta entre ela e o Perlon, com pouco tempo ela se paga. Se paga. E você não vê o pessoal comprando. Com pouco tempo ela se paga e realmente... O Aldo que fez a pergunta, Foi. né? Aldo, pega todo esse gancho que o Carlos deu, o Luciano deu, de equipamentos, filtragem e tudo. Pega ali uma folha A4, chega ali aonde você vai botar o aquário, pega as medidas, define o tamanho que você quer montar também, que é interessante. Você vai juntar a parte estrutural com a parte de equipamentos, como você perguntou. E pesquisa, vai tirando as dúvidas de cada equipamento. Tá aqui, você chegar numa loja, você chegar pra gente ou para outros aquaristas que tem aí, você pode tirar dúvida de inúmeros equipamentos. Às vezes você pergunta, olha esse equipamento, esse filtro, qual que é a diferença? A mesma coisa, às vezes a pessoa me pergunta assim, qual que é a diferença de um filtro Enhai, um canister Enhai e um canister Oceantec? Nada contra Oceantec, nada, eu não sou patrocinado por ninguém, nada contra. Mas vamos lá já no primeiro. O Enhai geralmente dá 2 anos de garantia. Sim. Então o Enhai ali já vai disparado. Em relatos é muito difícil você ver alguém falar assim que não tem um Enhai há 4 anos funcionando, há 5 anos funcionando, e às vezes ele dá um problemazinho no império, você bota um novo e ele vai Já trabalhar era.
5 anos. Vai embora. Às vezes, um Oceantec 1 ano, ele já apresenta um defeito. A empresa tem um bom suporte, você liga, tudo, eles têm peça de reposição, tudo. Mas às vezes você tem que medir na balança se você quer esse custo muito recente. Porque às vezes você vai falar assim, pô, eu devia, isso me falou do Enhai, era mais caro, mas querendo ou não, tinha 2 anos de garantia. Tá aí, completou 1 ano, ele já deu defeito. E às vezes não. Às vezes ele vai durar 3, 4, 5 anos ali rodando o Oceantec. Mas você já vê uma diferença na vazão, mesmo você pegando um Enhai menor do que um Oceantec, a vazão já é maior, então você já vê que o trabalho do filtro ele tem uma eficiência maior, é como você está falando do Tidal. Então você vê o trabalho tudo. O Tidal são 5 anos de garantia, a bomba Se eu não me Sais. engano, A Sais, se eu não me engano, é a italiana Sais. Excelente bombas. Sempre foi. Fenomenal, igual a Pop Enhai. Eu tenho uma bomba Enhai que eu comprei na Aquário Mania, faz muitos anos que eu tenho ela, eu uso ela para Chile. Aquela bomba nunca parou, nunca me deixou na mão. Então, nunca me deu um choque, nunca deu problema de nada. Vai, tira a luz e volta a luz e a Enhai tá lá. Então é o que eu falo, tem certos equipamentos que às vezes você só vai comprar, vamos dizer, uma vez. Não quer dizer que não vai dar defeito, não estou dizendo isso. Mas às vezes ele vai ter, você vai poder encher a boca para falar o dia que ele der defeito, você vai até emoldurar e vai pendurar e vai falar, você merece o espaço aqui que você se pagou. Porque realmente tem produto, tem equipamentos sim. muito bons. Se você olhar, eu não vi, mas tive um colega que viajou para fora e ele trouxe umas coisas da Enhai. Eu mesmo não sabia. A Enhai vende até o siliconezinho para passar na borracha do canister ali. Sim, então você vê assim que são detalhezinhos, algumas coisas que ele comprou dela que eu nunca nem tinha visto por aqui. Então são coisas bem interessantes. Agora eu entendo, como você fala, a gente às vezes tem que vender o que dá a demanda. O que tem demanda. Eu não posso trazer aqui porque o Oceantec vai vender muito mais do que um Enhai. Mas às vezes cabe a pessoa falar, não, eu consigo investir num equipamento melhor. Então vou investir porque eu tenho uma garantia estendida, sim. eu tenho suporte do cliente, eu tenho suporte do meu lojista. Aí você vai botando os positivos, você divide ali. Positivo e negativo. Aí quando você vai ver, tem muito mais positivo que negativo. É assim. Mas é isso mesmo. Né? E aí, só para complementar, é isso, é filtragem, né? E aí vai depender do tipo do seu aquário, se é SAMP traseiro, se é SAMP embaixo, ou se você vai de hang-on, se for de hang-on e aí não tiver como colocar um skimmer, aí vai aumentar nas trocas. Né? Mas é filtragem, skimmer, algo para controlar a temperatura, seja chiller ou um cooler, iluminação, né? Que aí a iluminação vai depender dos corais que você vai ter. E aí, acho que, por exemplo, muda tanto a questão de um aquário para aquário que eu poderia falar de bomba de circulação, né? Mas vai depender do aquário. Se você tem um nano, a própria vazão da água já circula, né? Do recalque. Mas seria isso, seria movimento de água, né? Filtragem, iluminação. E o próprio aquarista se fazer perguntas, ou o futuro aquarista. Eu vou montar um aquário, escutei da bomba de recalque. Qual que é a bomba de recalque que eu uso para um tamanho tal? Às vezes a pessoa não sabe fazer a própria pergunta para a internet. Sim. Você tem que botar a pergunta do jeito que você está pensando. Vai lá no Google e bota. Qual a vazão ideal para um aquário de tantos litros? Qual a bomba ideal? Que ele próprio vai te dizer. Tem calculadoras online que te diz isso também. Sim. Então, às vezes, você também na pesquisa, tem gente que se trava um pouco na pesquisa, mas as pesquisas são simples. Às vezes, o seu pensamento, coloque lá que ele vai te responder. Show. Vamos aqui para a próxima aqui, que é do Victor Barros. Ele pergunta se tem um limite de corais que é possível colocar para cada litragem de aquário. Se existe um limite para cada litragem de aquário. Porque existia muito se falava às vezes isso para peixe, né? Tantos litros, tantos peixes por litro, né? Eu acho que ele quer saber isso aqui levando para coral. Tem vários fatores aí também, né? Existe também a guerra química, dependendo se ele misturar vários tipos de corais diferentes. Uma coisa você tem um aquário lotado de SPS, entendeu? Um aquário lotado de LPS. Um ganchinho rápido, que você já vai
continuar, que é um gancho rápido, é você botar uma galáxia no meio de um monte de tocha. Bota lá uma ilha de tocha e mete uma galáxia no meio. Galáxia solta uns tendão desse tamanho. Ô, coral pra queimar. É o que eu falo muito. No aquarismo de água doce, a gente tem o chamado aquário comunitário, que tem tudo, toda a mistureba de peixe, de pH, comportamento diferente, tudo lá junto. E às vezes no marinho as pessoas fazem isso com os corais, né? Então, realmente é como o Luciano falou. Vai depender de que tipo de coral que você quer ter. Até porque, se a gente for falar até da questão de parâmetro de água, suplementação, por exemplo, se você tem um aquário que tem SPS e soft, por exemplo, eles têm demandas diferentes de suplementação. Então, ou se você for suplementar baseado em um, pode ser que falte para o outro. Ou se você vai suplementar baseado em SPS, por exemplo, pode ser que seja demais para o soft, né? Mas falem aí o que vocês acham. Não, o problema é esse daí, essa mistura que pode complicar. Já cheguei na minha casa, olhei assim, um coral tava literalmente comendo o outro, né? Parece uma teia de aranha, assim, que ele lança e vai buscar o outro, e até numa certa distância boa. Tem até um documentário, não lembro se é na Netflix, se é Em Busca de Corais, não estou lembrado agora qual é. Que eles mostram uma briga ali entre um SPS, que eu não me recordo qual, e eu estou na dúvida se é uma sinarina ou é um open. Que ele mostra realmente a guerra acontecendo mesmo e o coral detonando o outro. E às vezes ele também inibe o crescimento do outro, né? Nessa química dentro do aquário. Ele inibe o crescimento do outro coral. Aí você diz, por que aquele coral não está crescendo? Não, porque tu tem um aquário todo misturado. E às vezes essa química impede do outro crescer. É por isso que eu concordo muito com o Luciano naquele negócio que a gente estava falando do layout. Sim, o layout vai influenciar bastante. Por exemplo, ele tem um paredão onde você tem uma disposição bacana de coral, espaço para que você colocou seus corais e com uma certa segurança. E você sabe que alguns vão crescer, às vezes você vai ter um lugar ali que você consegue remanejar ou eles já estão no local ideal para até atingir um tamanho grande. Agora imagine você com aquele layout caveirinha, só aquelas coisas, com uns pinozinhos e você vai comprando e vai aglomerando. Aí não dá certo. Então você tem que saber muito bem planejar o que você deseja. Entendeu? É igual um aquarista plantado quando vai montar um hardscape. Ele já tem uma noção das plantas que ele vai trabalhar para fazer aquele hardscape e ele geralmente ele não vai mudar. A mesma coisa é você se planejar ali para o coral. Agora nada impede de você fazer o seguinte, aí é onde você às vezes dá uma dor no seu coração. Você vai falar assim, não, esse coral eu gosto muito, mas eu vou ter que tirar ele do meu aquário porque eu quero colocar esse. Mas eu não tenho onde mais botar esse coral. Então eu tenho que botar isso que agora é meu desejo e eu tenho que me livrar dele. Porque às vezes você vai tentar alocar em outro lugar, aí bate no outro, aí acaba se queimando, acaba morrendo. Então você tem que saber abrir mão. Vai depender muito do que você deseja do seu aquário. Por isso que você tem que saber bem o que você quer montar. Porque senão... Entendi. Se a gente pegar um exemplo, vamos supor, que a pessoa só quer LPS. Não, só quero LPS no meu aquário. Todos ali com parâmetros. Pronto, vamos ser mais específicos ainda. Vamos dizer que a pessoa só quer, não. Só quero ter Hammer, Frog e Tosh. O cara quer o aquário dele, só quer isso. Então, existiria um limite de litragem ou vai ser realmente baseado no layout dele, o tanto que ele tem de espaço para colocar lá? Porque, por exemplo, eu gosto muito do estilo de aquário, lotação de corais. Eu, particularmente, todos os aquários que eu tive, era lotação de coral, mas era tudo coral de uma mesma família. Eu nunca tive... Por exemplo, mas você divide isso daí. Como assim? Por exemplo, Hammer num canto. Sim, Hammer em um canto, Frog no outro, sim. Mas um exemplo, eu nunca tive nos meus aquários SPS, porque eu particularmente não sou muito fã, eu gosto do movimento realmente. Eu gosto mais de ver o movimento ali do Hammer, do Frog, né? Mas aí no meu, por exemplo, o meu pico lá de 10 litros, cara, você praticamente não tinha espaço para colocar a mão mais. Assim, era lotado realmente de coral, mas tudo coral. Eu também não gostava muito de SPS não, vou mentir não gostava não. Podia botar o SPS que fosse na minha frente, eu não tinha interesse não. Mas no dia que eu fui convidado para ir na casa do Pepeu,
E eu O cheguei... Pepeu é o Fred que a gente falou no podcast passado. Quando eu cheguei na casa dele e vi aquele aquário dele, aí o aquário negócio dele é mudou. Aí pra mim foi uma mudança. Quem tinha um aquário também fantástico de SPS era o Sérgio Gereissati. Não sei se vocês chegaram a conhecer. E o Pepeu sim, eu conheci, mas eu não conheci pessoalmente, mas conheci várias fotos dele, tinha até peixes bem raros. Tinha. Agora o Pepeu, quando eu acompanhei ele do plantado, o Pepeu já era um autodidata. Eu acho ele um autodidata. Porque no plantado ele mesmo criava as coisas dele. E depois ele montou no lugar que era o plantado, que era num quartinho dele lá, que ele guardava as pranchas dele, ele montou um de SPS, que já era um espetáculo. Aí depois ele foi pro da sala, que aí ele já aumentou tudo. Então você vê, porque era um aquarista... É por isso que eu digo, é um aquarista recém-formado, assim, de marinho. E ele pegou rápido ali, eu não sei por ele ser químico, ele pegou rápido ali o que ele precisava ali, tudo, estudando e testando, ele foi embora e mas você conversando com ele, ele tocava simples o aquário dele. Ele lhe mostrando, explicando como é que ele tocava, era muito simples. TPA semanal, ele trocava 50 litros toda semana do aquário dele. Sim. Entendeu? Então, você conversando com ele, era um reator de cálcio. Agora, ele tinha uma puta de uma luminária, né? A iluminação dele era fantástica. O primeiro de SPS dele era só as Smart. E era tão bonito quanto o outro. Então, você vê, tocava simples. Até quando ele faz as viagens, eu que cuido do aquário dele. Quando ele viaja, eu que cuido lá tudo. Aí ele sempre fala, isso mede o KH, essas coisas, manda as informações pra mim, faz isso. Aí, lógico, ele tem o manejo dele, a gente tenta manter o manejo. E lógico, às vezes você vai, o reator de cálcio estava parado, estava entupido, aí a gente desentope, aí eu já sei o fluxo que estava e tal. Aí eu já ajusto ali, já regulo, aí no outro dia eu já vou de novo para ver como é que ficou a reserva, tal, os outros parâmetros. Então, realmente, ele foi a outra pessoa assim que é um ótimo aquarista. Em curto espaço de tempo. E pra você ver, ele eu considero ele um dos melhores aquaristas que eu conheci. E mesmo assim ele perdeu o aquário dele inteiro. Por um acidente, então ninguém tá livre de perder o seu aquário. Mas aí, aqui, acho que para finalizar essa pergunta, eu particularmente acho que o limite é o quanto ele tem ali de rocha no layout dele para colocar sem, levando em conta que é o mesmo corais similares tudo é o bom senso, e a suplementação, né? Porque quanto mais coral você vai ter, mais você vai ter que suplementar, porque os corais vão consumir, né? Faz uma listinha dos corais que tem desejo, aí você, às vezes você vai perguntar para você aqui, pro Luciano, para mim ou para qualquer outra pessoa aí que ele veja num grupo, tudo. Aí ele fala assim, olha, eu tenho esse aquário, essa disposição, eu tenho o desejo desses corais. Quais dá certo? Quais eu posso botar próximo? Quais não dá? Porque às vezes até a gente pega um coral que a gente às vezes nunca manejou. Sim. Aí às vezes a gente tem que cair ali e pesquisar. Opa, esse coral não pode ficar próximo desse. Esse aqui você tem que deixar afastado, ele é frágil, se algum encostar ele morre fácil. Então aí você fazer a pesquisa ali e tentar identificar quem é para ver alguns vídeos, ver a disposição de um aquário bem montado. Agora achei até bacana, tem muitos esses campeonatos agora de melhor nano, melhor aquário. E é legal que às vezes você vê uns aquários pequenos, bem com a disposição bem dos corais, né? Aí você já dá para ter uma noção do que você pode ter. Porque às vezes aquele aquário encaixa no tamanho do seu. Agora uma coisa, a pessoa tem que se preocupar. Se você lotar seu aquário de corais, aí você tem que se preocupar com a circulação. Porque senão você vai gerar uma zona morta, aí acaba você perdendo o coral por falta de circulação. Parâmetro também era. Ainda mais fonando, não pode, a margem de erro é muito pequena. É, muito arriscado. E você já vi você perder coral por causa da circulação. Para de circular, cria aquela sujeira, acumula. E você. Acontece muito, você percebe muito isso no SPS. Que às vezes você tem que vir com a pepeta e jogar no meio para tirar às vezes aquela sujeirinha que ficou no meio, que ele cria aqueles galhos, né? Sim. Aí às vezes acumula uma sujeirinha que acaba necrosando ele. Aí você tem que ir lá em vez em quando limpá-lo. Essa sopradinha lá, né? Sopradinha para poder
Por isso que é um coral que exige muita circulação, né? Sim, verdade. Eu até quando eu tive lá na fazenda de chocolate lá da Ocean Reef lá, em Itu, fiquei impressionado de ver as salobetes penduradas lá no aquário. Se eu não me engano eram 3 e 3, posso estar falando besteira, mas eram 6 salobetes de 2.700 ou era 2.000. O negócio dele não era bombinha bonitinha de circulação, não. Era logo a salobete com jato mesmo de água. Você vê que os peixes tinham que realmente nadar mesmo, se exercitar ali, fechar as nadadeiras e dar aqueles rasantes, porque a circulação estava forte. E você via os tentáculos dos SPS bem esticados. Então você vê ali que realmente a circulação era... Foi até onde eu vi um dos maiores tochos que eu já vi na minha vida. Foi lá. Um dos tochos que eu vi ali num aquário mais ou menos de 1 metro, acho que era 1 metro mais ou menos, e um tocho enorme. A gente partindo aqui para a próxima pergunta, mas já linkando também com o coral, o Crisóstomo, ele pede aqui dicas de controle de pragas e profilaxia de corais. Que a gente até meio que estava comentando sobre isso, né? Eu acho o seguinte, você comprou de uma loja, independente que ela é zero, que ele fala assim, não, é zero praga, pode olhar aí. Você tem que chegar na sua casa e fazer sua profilaxia. Para isso você tem Coral Reset, Barack, você tem Coral Revive da Tiller Fish, você usa água de RO, Melafix, DIP. Lembrando, DIP ele vai ajudar na recuperação de tecido, derrubar alguma coisa, mas ele não faz uma profilaxia total dos corais. A pranária vai dar risada, vai nadar dentro dele. Então não pense que isso vai eliminar não, o DIP. Porque muita gente às vezes vende o DIP falando que o DIP vai matar tudo. Ou até mesmo o Melafix. Eu botei aqui no saquinho, vou botar aqui um pouquinho de Melafix. Pode ir que vai derrubar tudo. Não é assim. Geralmente troca-se as bases, é bom você ter umas bases, já deixar ela ali pegando uma biologia, tira, escova o esqueleto, se tiver aquelas poliquetazinhas, já tira, já raspa. Aí você pode usar outros medicamentos para poder tentar fazer uma profilaxia. SPS tem algum, Redbug, Whitebug. Então você pode usar ali, tem a época o Milbe Max, aí tem um outro que usa hoje, que é um comprimidozinho. Ascaridil, que hoje está cada vez mais difícil, mas usava para planária, mas aí você tem um Fretworm. Aí você pode botar umas gotinhas para poder derrubar, sempre ali, uma basqueta, pega a água que ele veio. Eu botei Fretworms no meu aquário, chegou um ponto que tinha umas planárias que faziam rir. Já tinha se acostumado. Porque se a gente exagera nele, você mata o aquário. O Fretworm é um medicamento muito bom. Você tem que usar mas ele. Você tem que saber usar. Você tem que usar ele algumas vezes. Então você tem que usar algumas vezes para ter sucesso. Mas melhor o predador quando você já está infestado. Teve um peixinho que eu comprei. Os predadores sempre é bom quando você já está infestado. Agora, quando você se protege de evitar esses tipos de coisa para o seu aquário, é a mesma coisa, você cheio de SPS e pegar aí um Redbug, levar um SPS com Redbug, os SPS tudo ruído lá, e você olha aqueles bichinhos laranja, tudo lá. Então você vai falar, pô, se eu tivesse feito asepsia, limpar, tratar do coral... Para limpar, qual é o melhor produto que tu acha? Aí, como eu falo, tem o Coral Reset do Barack, tem o Coral Revive da Tiller Fish, que eu gosto muito também. O Coral Reset derruba bastante coisa. Aí tem outros remédios que você usa, eu não lembro, eu falei é o Milbe Max, que é o que derruba Redbug, essas coisas. Então ele é bom também, você pila um comprimidozinho, bota ali, ajuda na asepsia também. O DIP ali é legal quando você faz uma muda de um éder, alguma coisa, para ajudar na cicatrização. Para ajudar na cicatrização. A Melafix você pode estar botando tudo, mas é bom uma asepsia grande. Hoje os grandes importadores chegam a fazer asepsias longas, né? Bota-se ali em isopores, bombas de circulação e fica ali, acho que mais de 10 horas ali no processo, tudo. Até porque eles têm que passar por lojista uma coisa de qualidade. Exatamente. Aí o lojista que tem que ter a responsabilidade, mas nem por causa disso o lojista tem, o aquarista também tem que ter, porque às vezes o aquarista, que nem o Luciano investiu, na época que eu tinha o meu aquário investir, eu tinha que me preocupar.
Porque se eu pegasse uma doença ali, eu podia botar a perder investimento, trabalho que eu perdi, tempo. Porque você às vezes não é só o dinheiro. Para mim, principalmente, não era só o dinheiro que eu investi. Era todo aquele tempo, os animais eram saudáveis e às vezes eu cometi um erro besta, aquela economia por causa de um produto que Economia eu não comprei. de palito. Entendeu? Então aí você se arrepende. Aí nisso que às vezes você dá aquele desânimo no hobby, mas você tem que erguer a cabeça e falar, foi um erro meu. Agora eu aprendo, tiro como lição. Sim. Isso vai acontecer. Já aconteceu comigo, eu já errei. A gente erra. Você vai errar algumas vezes, Sim. aí você vai começando a aprimorar. Não que você não vai errar porque você não é perfeito. Vai ter um dia que você vai esquecer alguma coisa, vai vacilar em alguma coisa, mas você vai estar mais precavido em resolver o problema. Sim. O engraçado falou isso aí, o Ivan, né? Ele sempre falava que você mediu o quanto um aquarista era experiente pela quantidade de peixe que ele já matou. Quanto mais peixe ele tiver matado, mais experiente ele é. Porque ele vai aprendendo com os erros e não vai repetindo, né? Vai buscando ali entender o que foi que ele fez de errado. Falando dessa questão de controle de pragas, existem alguns animais que a gente sabe que ajudam a controlar, né? Planária, por exemplo, tem Donzella Springer, tem alguns animais que a gente sabe que a gente coloca lá, melanuros que vão comendo as planárias, né? Ou pelo menos deveria ser. Né? Porque às vezes também aqui, por exemplo, eu sempre digo que no nosso aquário aqui, a gente precisaria ter os nossos peixes funcionários, que eram os peixes que a gente era para colocar na bateria e não sair de lá. É difícil a gente manter porque muita gente deixa lá e o cliente quer porque quer levar aquele peixe, a gente acaba tendo que ceder e vender, né? Só que ainda assim tem alguns que às vezes o cliente chega aqui, qual um peixe bom para comer planária? Aí a gente vende um Springer, um Melanurus e tal. E aí depois de um tempo o cara diz, não comeu nada de planária, mas é porque às vezes é um ser vivo, né? E às vezes quando ele chega lá, pega uma ração e gosta, e aí tipo, todo dia ele vai ter aquela ração dele. O Melanurus é 90% de chance de comer e 10% de não. Você pode cair na malha de 10%. Porque se ele provou a ração e ele gostou, e ele sabe que ele vai ter aquele alimento ali, muito provavelmente ele não vai ficar fazendo esforço de... Pronto, para dizer, eu quero uma dessa. Eu ganhei um coral de um amigo meu, não fiz a asepsia, eu tenho um aquáriozinho lá em casa montado, simples, mas eu até brinco, o meu de matinho. Aí tem lá uns matinhos lá, aí eu botei. Aí uma semana depois ele me ligou e falou assim, ei, você sabia que eu tava com planária? Eu falei, eu sabia não, eu já tô vendo tudo aqui no vídeo. Aí ele falou agora eu assim, sei, né? Agora eu tenho certeza. Aí beleza, aí eu fui e comprei o Melanurus. Botei o Melanurus, comeu não. Melanurus recém-chegado de importadora, come bem ração, aí até passo, falei, acaba safado, a vontade de fritar tu, viu? Mas ficou lá. Não vou fazer o quê? Aí agora tá lá, tem umas planárias ainda, tudo. Eu falei, não, depois eu vou ver uma donzela, Springer não tem nenhuma donzela, vou tentar, senão eu tenho lá o Flatworm, vou botar, vou tirando ali devagarzinho. Também não tá me incomodando, não tem tantas assim, mas planária engana muito. É verdade. Às vezes você tá olhando assim, não, tem um pouquinho, aí daqui a pouco você fala assim, de onde saiu esse monte? Então, mas assim, não é certo, eu falo pra vocês, acontece com a gente, ó, eu não fiz asepsia, aí você vai perguntar, Will, você tinha os coisas? Tem. Eu tenho uma prateleira não só para os meus clientes, mas serve para mim também, Coral Reset, Coral Revive, tudo que você possa imaginar, e por uma preguiça não fiz, e acabei aí amargando aí umas planariazinhas lá no vidro. Então, a gente comete. Só um adendo que eu faço novamente é que o Flatworm ele é um remédio muito bom, mas tem que saber usar, senão você pode perder o aquário todo. Então, se você está com um problema de planária no aquário e ouviu a gente falar sobre isso, quiser comprar o remédio, compre, que é um remédio muito bom, como eu já falei, mas antes de usar, procure a ajuda de alguém que já tenha utilizado, que saiba realmente, fala com a gente, porque precisa saber usar, senão você pode matar o seu aquário todo. É igual antigamente se usava o Ascaridil, que hoje não encontra, é um medicamento também, o Ascaridil super agressivo, matava mesmo, aí ela solta aquela toxina, aí você, se você não correr logo, você botava o seu aquário a perder, tinha que saber usar também. Então medicamento, tem muitos medicamentos humanos que são utilizados em aquário.
E às vezes é relativo. Eu vou falar de um que todo mundo usa a azitromicina para combater cianobactéria. Ciano, sim. Só que aí você vê vídeos, tantas miligramas para tantos litros. Só que aí pergunta pro Wilson, você usa como? Só a ponta do comprimido. Ah, mas meu aquário tem 1000 litros, só a ponta do comprimido. E funciona. Agora é o seguinte, isso daí vai sumir, mas tem alguma coisa errada. Você tem que corrigir. Porque Você vai se livrar dela esteticamente. Sim. Não é o correto. Você não está indo na causa, né? O correto é você fazer um ICP, ver o que está acontecendo de alguma coisa, ou ver se está com ponto cego de circulação, acúmulo de matéria orgânica. E na causa, porque senão vai voltar de novo, tudo. Né? Mas se você me perguntar a dosagem, até tem muita gente que falava, não, mas eu vi tal vídeo de tal pessoa, ele manda usar. Mas você é só a ponta do comprimido, só a ponta. Pila bem piladinho, bote lá, tudo, que vai resolver. E resolve. Aí você vai falar, mas não é a dosagem, não é ideal que todo mundo colocou? Eu falei, mas eu não uso. E funciona. Tanto que muita gente que me perguntou já sobre ciano, falou, isso, como é que você usa? Eu falo, por sua conta e risco, eu uso a ponta do comprimido. Agora, o problema é seu se acontecer alguma coisa com o seu aquário. Entendeu? Tem muito vídeo de youtuber aí que ele fala da azitromicina e ele até fala, conta e risco seu. Você quer resolver logo, você bota. Mas ele só vai tirar ela. Se você continuar no erro, vai aparecer de novo no aquário. Não adianta. Ele vai sumir ali um mês, 15 dias e depois vai aparecer de novo. O certo é corrigir, ou sinfonando, tirando ela, vencer ela ali pelo cansaço, corrigindo os problemas do aquário e medicar se você está agoniado mesmo, não está aguentando mais ver, aquilo ali está te torturando, então você usa. Mas lembrando, por sua conta e risco. Sim. Para a próxima pergunta aqui, essa aí o Luciano, acho que recentemente, não sei se tão recentemente, mas teve essa experiência, essa troca. O Rock aqui ele está perguntando qual é o mais econômico, o uso de reator de cálcio ou Balen em aquário. No caso, o aquário dele tem 800 litros. Qual que seria o mais econômico? Aí vai depender da quantidade de corais que ele tem. Eu só mudei por causa que o consumo meu estava muito alto no Balen. Aí não estava dando mais não. Porque tu tinha muitos corais e aí pra ti... Não tava... Um Balen durava acho que um mês e meio. Aí eu não tava mais aguentando. Aí eu fui pro reator. Pra mim foi a melhor coisa que eu fiz. O reator é esse divisor. Porque quando você começa ali, que nem o Luciano, tava tendo sucesso com o Balen, tudo. Mas estava um consumo alto, o custo vai lá para cima, o reator vem para justamente conseguir suprir o que o aquário dele necessita e o custo diminui. Entendeu? E diminui muito, cara. Diminui muito. Aí você vê. É por isso que eu falo, às vezes o pessoal fala assim, Wilson, me recomenda Balen. Aí você faz um Alforrife, um Fauna Marine, um Barack. Aí vai ter um ponto que ele fala assim, bicho, isso está consumindo muito. Aí eu falo, pronto, então você está na hora de dar um outro passo. Então você vai definir aí, ou você quer manter esse custo aí, ou você que vai para um reator. Entendeu? Pra mim foi... Ou você vai manter nesse custo aí até onde der, mas vai ter uma hora que você não aguenta. E ainda tem um detalhe, no Balen, ele normalmente, no fabricante, ele informa a dosagem máxima, né? Isso. Sim. Aí você chega a um ponto, tem um limite, aí você olha e diz, pô, meu aquário tá pedindo mais já. Entendeu? E o reator de cálcio, não pensa que o reator de cálcio, às vezes ele pede a segunda câmera. Ele vai pedir um aumento também. Às vezes acontece. Que é justamente, às vezes você tem já um aquário que o desenvolvimento pegou mesmo legal. Aí você monta, aí às vezes você monta uma segunda câmera nele, acoplada nele. Ou seja, vai depender realmente do consumo do finalmente aquário. Do meu, era um CR200, o meu reator, quando eu tinha o meu, ele já estava consumindo, já estava pedindo. Até na época, pronto, eu não tinha até uma experiência para um segundo reator, eu estava querendo comprar na época um reator já que já vem com as duas câmeras para poder montar. Só que acabou que eu acabei desmontando, mas o consumo já estava alto para ele já e já não estava dando conta. Eu percebi que não dava conta. Na época, conversando com grandes aquaristas, eles falaram, não está dando mais conta do seu reator, não. O reator já chegou também no limite dele. Não vai ter uma hora que ele pede.
Aí, às vezes, por exemplo, vamos supor, o dele é um 120, ele vai com 150, permanece um bom tempo, aí às vezes vai com 200. Aí depois do 200 ali, isso falando de Bubosmag, mas tem outras grandes marcas. Eu acho aí reator de cálcio de 15 mil reais aí, entendeu? Então, e mídias, tem mídias muito boas também, tudo. Entendi, mas vai depender realmente do consumo da pessoa você... e aí fazer o cálculo, né? É, O uso do balão versus o reator de cálcio, né? O que se se você tem um consome. aquário pequeno, não tem sentido, às vezes, você ir para No reator. caso dele aqui, ele tem um aquário de 800 litros. Não, o tamanho dele é... É um considerável, né? Se ele tiver muito aquário aqui, muito aquário, se ele tiver muitos corais dentro desse aquário, talvez já fosse o caso dele estudar realmente o uso do reator. O aquário dele, pelo tamanho, já é um aquário dele pensar. Sim. Já é um aquário dele pensar. Um aquarista que tem um aquário de pelo menos 500 litros, eu acho ele já muito propício a ir para um reator. Exatamente. Sim, pelo tamanho, né? Pelo volume. volume. Igual o caso do próprio Herbert. O do Herbert ali vai ter que ir, porque o consumo dele é alto. Ele já está usando bastante bicarbonato, cálcio, tudo PA, magnésio, fazendo troca. Foi isso que ele conversou comigo. Perguntando qual era o tamanho do meu. Aí eu falei, e ele tá mesmo pensando em ir para o reator. Eu digo, cara, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. E o dele ali, ele vai ter que botar um por causa do nível de quantidade de litro do aquário dele. E ele já tem um consumo considerável. Sim. E a tendência é, logicamente, ele botar ainda mais animal porque cabe. Tem gente fazendo também o seguinte, dependendo do tamanho do aquário, tem gente que está misturando os dois, né? Usando o reator e o balão. O reator é para dar pelo menos sair desse limite exagerado, Isso. entendeu? Ele bota o reator e fica dosando o balão só para complementar. Tem gente hoje que compra o KH Guardian, tudo, e bota o Balin. E bota o KH Guardian ali para regular. Acho que tem uma loja bem famosa, agora eu me recordo o nome, que quando mostrou o vídeo da criação, ele usava o KH Guardian com o Balin. Ali repondo os elementos, as coisas tudo. Agora eu uso os complementos realmente que manda ser usado com reator. Eu não uso, Exatamente. Eu não uso balão não. Mas não. Show. Vamos aqui para a última pergunta já, que na verdade não é bem uma pergunta, né? Ele pede aqui para a gente falar sobre a relação de equilíbrio entre KH, cálcio e magnésio, que a gente até antes do podcast a gente estava meio conversando sobre isso, né? Sobre a dosagem desses elementos ao mesmo tempo, né? Falar sobre que aqui no caso o que ele diz é que se você vê que o teste de KH está ok, automaticamente os níveis de cálcio e magnésio também estão. O que vocês acham disso? Não é bem, Rapaz, também não é bem por aí, né? Não é bem por aí não. Não é bem por aí não. Ele não pode confiar nessa história de 100% não. O desequilíbrio iônico acontece. É uma gangorra. E você quer saber o menos provável, é o que mais a pessoa que a gente estava conversando. Às vezes você tem que olhar o magnésio, se o magnésio está ok. Se ele não tiver, você já tem que corrigir. Aí fica aquela gangorra entre o cálcio e o magnésio, como eu estava explicando. Quando você vai ver a reação do KH, há uma fórmula gigante. Quando você vai ver a do cálcio é um pouquinho mais curta e a do magnésio mais curta. Mas todos eles têm a sua importância. O KH, logicamente, ele é uma coisa exagerada. Quando você vai ver em estudos científicos, as coisas tudo, você fica doido de ver. Carbonatos, bicarbonatos, você vai falar para onde vai. Mas eu vou falar assim no grosso modo que eu acho que para o aquarista entender mais. Todos têm sua importância. Se você está com o KH alto, você subir o cálcio, a tendência é o KH ir caindo. Então ali é uma gangorra. Então você tem que procurar ali justamente o equilíbrio. E hoje a gente pode falar melhor de equilíbrio iônico, como a gente estava falando, que hoje tem uns testes completos. Você faz um ICP, você consegue ver muita coisa sobre o seu aquário que está em desequilíbrio e poder ajustar isso. E outra coisa, até no nível aí dos elementos mais importantes, o magnésio é em terceiro lugar, o cálcio é quinto. Então, para você ver. Então, o KH é importante? Mas o magnésio tem uma função muito importante ali no cálcio
Ele é um regulador ali entre o cálcio e o KH. Então você precisa estar com todos os parâmetros. O KH é importante você ver, mas você tem que saber os outros parâmetros. Aí depois pode até ele procurar, que tem um cálculozinho que a gente usa, tá até falando com o Luciano, pega a reserva, transforma ela, tem uma transformação que você faz, se ela está em 8, divide por 2,5, se eu não estiver falando besteira, que a minha memória às vezes não é muito boa, aí ela vai dar um resultado. Esse resultado você soma mais 360. Aí, por exemplo, vamos supor que é 8 de reserva, aí vai dar que você precisa de um cálcio ideal 417, mais ou menos isso. Aí você já sabe que pelo menos o magnésio tem que estar 3 vezes esse valor. Então tem um cálculozinho que eu faço em cima da reserva, que eu sei quanto é que o cálcio tem que estar para eu poder corrigir. Agora não é simplesmente ali eu pegar, despejar o cálcio. Como eu digo, é uma gangorra. Eu acho que até tem uns vídeos antigos, acho que é do Léo ou de outro, que eles botam bem colocado, que eu sempre falei, né? O equilíbrio da balança, ele fala da gangorra, que é uma gangorra. E realmente é uma gangorra. E é onde o aquarista se perde e bota o aquário a perder às vezes. Entendeu? Principalmente a oscilação de parâmetro. Quando você está com barro, e nem o Luciano que já dominou o reator de cálcio, ou você já dominou... Quando eu iniciei no reator, eu tive esse problema. Quando Meu KH dava alto e o cálcio lá embaixo. Aí eu ficava, como é que eu ia subir o cálcio se eu botasse muito CO2 para tentar subir o cálcio, o KH ia lá para as alturas. Aí eu ficava nessa briga, né? Para tentar resolver isso daí. Mas graças a Deus deu certo, consegui resolver. Aí ele estabilizou. Entendeu? Eu cheguei a comprar cálcio para tentar estabilizar essa relação. Aí quando ele conseguiu entrar em equilíbrio, o aquário, aí parou. Hoje em dia não, eu já sei. Se o meu KH estiver em X, o meu cálcio vai estar lá. Mas no começo, assim que eu montei, eu percebi isso daí. Vou dar um exemplo melhor, o Daniel vai entender até melhor, de um jeito mais popular. Se ele pegar lá e ver o manual lá do Alforrif, no site e tudo, ele tem um monte de setinha. E ele pede se o KH tá alto, aí para você comprar o elemento B, o A e o B. Aí também tem o C também. Aí você fazer um ajuste, para justamente ele se equilibrar. Às vezes você começa a dosar o Alforrif e eles se equilibram ali e você consegue manter os parâmetros legal. Mas às vezes ele dá um desequilíbriozinho. Você vai ver essa relação não tá legal. Aí você pode ajustar. Aí também você tem que ver a água que você está usando, os parâmetros também. Porque aqui o pessoal gosta muito da água do mar. Vamos supor, o Luciano está usando água com sal, né? Água com sal, a osmose reversa e o sal, ele tem um parâmetro. Aí imagine lá, ele está acostumado a trocar 20 litros d'água. Aí ele vai nesse dia e pega a água do mar, que tem os parâmetros mais baixos, e faz uma TPA. Lógico, dentro de um aquário que tem, vamos supor, 600 litros, 20 litros, mas às vezes não pode ser legal. Você percebe a diferença. Percebe a diferença, porque ali você está saindo daquela... Isso aí que você falou, eu faço no meu aquário, em tantos meses eu faço uma TPA de água natural. Entendeu? Eu nunca também o sal sintético né? o tempo todo, não. Digamos, 5 meses, 4 meses, eu vou lá e faço uma TPA com água natural. Eu troco pelo menos. Essa questão do KH, eu já ouvi também algumas pessoas falarem de você estar atento para a água de reposição, a água de RO. Né? Vocês costumam verificar isso também na água de RO ou não? Sim, eu tenho muita preocupação com isso. Mas porque eu não tenho filtro, né? Eu compro. Então eu fico olhando para os filtros das lojas onde eu vou comprar, como é que está a situação, se realmente eles estão prometendo, estão fazendo o que prometem, né? Porque senão não adianta. Se você for levar o pé da letra mesmo, é como eu falo, hoje você tem uma bateria de teste para fazer da água, se você ter todo o parâmetro da água doce que você está botando na reposição do seu aquário, é bem interessante. Não só o KH, mas como os outros elementos. Você tem que saber se a água que você está botando é de qualidade.
Às vezes o filtro é 3D, a coisa mais linda do mundo na parede, mas as mídias não estão sendo trocadas de acordo tudo. E logicamente você precisa daí, é por isso que eu falo, o teste laboratorial da água da torneira, a água daqui não é igual de São Paulo, não é igual do Rio Grande do Sul, não é igual de Porto Alegre. Você tem que analisar a sua água. O filtro é montado de acordo com a sua água. O filtro de RO para você ter em casa é de acordo com a análise da sua água. Nessa parte, antigamente eu era meio, quando entrou o ICP tudo, eu olhava e falava, água aí para Alemanha. Essas coisas, eu sou sincero, eu tive uma certa resistência. Né? Mas quando você hoje abre um ICP e olha todo o parâmetro que ele te dá, e você tem a possibilidade de corrigir algumas coisas que você não vê, é muito importante. Entendeu? Você vê iodo às vezes baixo, você vê um silicato alto, ele marca ali com a certinha. Então hoje tem fauna marinha, tem aquaflores fazendo. Então eu acho o seguinte, o aquarista às vezes economiza, volta a dizer, economiza em algumas coisas e poderia analisar outras, entendeu? E também com isso ter a consciência também e ir devagar também. Porque não adianta nada você ir atropelando. Se você não, como eu falo, você trata a água. A principal coisa que você vai tratar no aquário é quimicamente e organicamente a água do aquário. Se você tiver com a água ok, seus animais vão voar dentro do aquário. Sim. Entendeu? Então, é o que você faz é isso. Então, você tem que se dedicar até a qualidade de água. Tanto para água doce como para água salgada. O pessoal tem que aprender. Mídia, controlar nutriente, por exemplo. Às vezes o Wilson, porque que quando o Wilson monta um aquário do zero, às vezes tem alguns amigos ou cliente falar assim, pô, isso aquele aquário do seu cliente é mais bonito do que o meu. Mas às vezes quando eu pego do zero, que eu já começo o controle de nutriente, eu já indico os produtos certos, a aparelhagem certa. Ele já nasce certo. Vamos se dizer, eu já tô com a rédea na mão. Aí quando eu já pego começa certo, né? já começa certo. Quando eu pego um que ele já está montado, ele já começou de forma errada, está passando por um monte de backup, tudo, ele está meio fora das rédeas. Aí ele é mais lento, não quer dizer que a gente não vai acertar. Mas ele é bem mais lento. Às vezes o resultado não vê. Às vezes tem aquário de 1 ano que está explodindo. E tem aquário que tem 2, 3 anos que ele está ali andando a passos curtos. Aí você está corrigindo o erro inicial, tudo. que é o que a gente fala. vê... Se você começar certo, as chances de você errar vão ser bem menores e você não vai ter esse desgaste em estar corrigindo. Uma né? boa ciclagem, um bom controle de nutriente e um bom cuidado com o aquário, saber usar os produtos certos, na hora certa, no momento certo, é maior tranquilidade. Agora, se você deixar isso daí para depois, porque às vezes o pessoal fala muito, mas fulano mantém um sistema lá bem simples, bem facinho, até o primeiro problema. Quando acontece a primeira catástrofe, e às vezes você não sabe. Às vezes ele já te mandou até uma mensagem. Às vezes eu vejo gente que às vezes está com o aquário ali bombando tudo. Aí às vezes ele te manda mensagem. Ei, isso no aquário deu um BO. Ei, cara, eu não sei o que aconteceu aqui. Tocha aqui tá se desmanchando. O negócio tá aqui. Mas não era simples que você mantinha o aquário. Você não fazia as trocazinhas fáceis. Pegava água. Fazia TPA com a maior simplicidade do mundo. Aí é onde tá. E às vezes é irreversível. Então é por isso que eu falo, a gente não pode também ter uma autoconfiança não. A gente tem que estar sempre com o pé atrás. O aquário me ensinou muito isso. Porque às vezes ele te passa uma rasteira. Sim. Você vai, não, hoje tá tranquilo, vou fazer isso aqui. Não vou fazer o teste hoje, vou dar uma pulada hoje. Vou fazer papel, vou economizar o teste. Ora... Aí quando você faz o próximo, vixe, o cara nota 5. Se eu tivesse feito, você não tinha chegado nisso. Né? Então a gente não pode. É o que eu falei naquele outro vídeo que a gente fez sobre isso daí. Eu tentava nessa história, não, o meu cagar tá normal, tá tudo ok, deixava. Quando eu ia ver, tinha despencado. Na hora que eu parava, ele despencava, parece que sabia. Aí, a gente não tá dizendo aqui que porque às vezes o pessoal tem muito na cabeça que o aquário marinho é uma coisa de outro mundo, é um bicho de 7 cabeças. A gente não está dizendo aqui que você todo dia vai ter que fazer a bateria completa de teste no seu aquário, não é isso. Mas é você ter atenção e você manter uma rotina, né? Pelo menos uma vez por semana, testar,
né? Se não tiver os testes, vem aqui na loja, procura o Wilson, a gente faz os testes, entendeu? Então, assim, é ter uma rotina. Criar uma rotina de acompanhamento do seu aquário. Também, eu falo assim, a gente está falando às vezes muito teste, também depende da quantidade de coral que o cara tem. Sim, sim, sim. Por causa do consumo. Se você tá, como o cara falou, rapaz, até que quantidade eu posso botar? Beleza, você pode lotar seu aquário, mas no momento que você lotou seu aquário, aí é que está o consumo. Aí onde você tem que testar realmente para poder saber do que seu aquário vai estar precisando. Você vai perder tudo que você tem lá dentro. Se você tem só uns coraizinhos aqui, você pode passar às vezes 15 dias sem fazer um teste. E outra, porque o consumo não é tão... Às vezes a pessoa, como eu falo, não tem a paciência. Às vezes alguma pessoa te procura e você indica alguns produtos. Aí às vezes você pergunta para essa pessoa e ela fala, não, eu tirei, não deu resultado não. O que você me indicou lá não deu nada. Eu falei assim, mas o resultado não vem da noite pro dia. O pessoal às vezes acha que é veneno, né? Entendeu? Rápido. É uma soma de erros que o resultado vai vindo devagarzinho. Imagine só que você deixou um fosfato chegar estourando lá quase nível máximo do teste ali, ou tá acima até da tabela do teste. Aí você quer que o produto faça no outro dia milagre. Não. Ele vai devagar, conforme tem que ser, e ele vai chegar lá, mas devagar. E até porque você não pode ir com tudo. Aí não é porque tá alto que você tem que abaixar da noite pro dia. Você tem que ir devagar. Os animais vão sentir, né? E às vezes acontece o desequilíbrio, né, entre nitrato e fosfato, né? Às vezes você pode estar com nitrato lá embaixo, fosfato lá em cima, vice-versa. Aí você tem que estar atento também a esses detalhes. Pessoal, vamos encaminhando aqui para terminar esse podcast. A gente, eu acredito que já está em quase 2 horas de novo de podcast, se não tiver, tá pertinho. E se a gente fosse deixar aqui, tinha mais 2, 3 horas de assunto, né? É bem prazeroso. E o pessoal também, eu vou até falar num leve, porque o marinho, água doce também é muito assunto. O Carlos vai fazer muito podcast também, tem muita coisa interessante. É que o marinho realmente é um mundo de cor, é umas coisas muito diferentes e cabe você mesmo e você vai pesquisando, você vai lendo, você vai ver algumas coisas. Mas o água doce tem o seu brilho também, tem a sua beleza também, dá para deixar bonito tão quanto. Então também é bem primoroso também. Então vão acompanhando aí, vão acompanhando o podcast aí da tribo, que com certeza vai vir muita coisa bacana. Eu acho que também o pessoal deve mandar, agradecer todo mundo aí que mandou as perguntas, Daniel, Rebeca, Lucas. É muito legal receber a pergunta de vocês, poder tirar a dúvida, qualquer coisa. Manda mensagem pro Carlos, quer tirar uma dúvida, pode mandar mensagem para mim, eu sempre respondo. Posso demorar um pouquinho, mas eu respondo, vai ser um prazer. Qual é o teu Instagram, Wilson, pro pessoal que quiser te procurar? @Wilson Aquarismo. Aí você pode consultar lá, pode mandar mensagem que eu respondo lá. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tem no vídeo passado também, mas também vou deixar nesse, né? Que aí você também pode procurar o Wilson também. Aí tem o Luciano aí também. Qualquer dúvida, puder ajudar, eu ajudo. Então é bacana. Até deixo uma sugestão, o Carlos devia fazer depois um podcast ao vivo lá na casa do Luciano, com o aquário lá de fundo. Mostrando o aquário dele. O pessoal vê aí a beleza do aquário dele aí, o pessoal vê também que o Ceará tem os aquários bonitos também. Não, eu já falei pra ele que eu vou lá filmar o aquário dele, fazer uma filmagem faz de vergonha aí, bota. Eu acho também que tem outros aquaristas com aquários bonitos, então é uma coisa bem bacana. Tem que só botar uma fitinha vermelha lá no aquário dele, porque o pessoal tá de olho gordo em uns corais dele ali, que pode acabar matando. Vamos botar uma fitinha vermelha lá pra proteger, né? Proteger o aquário, umas folhinhas de peão. Né? Tem um roxozinho lá e tal. Mas é isso, pessoal. Quero agradecer muito realmente a presença de vocês de novo, né? Se dispuseram a vir aí 2 semanas seguidas, né? Mas realmente foi muito bom. Eu acredito que a gente ainda vai ter novos podcasts também de marinho, como isso falou. A gente vai gravar vários outros temas também,
mas o Marinho vai ser também algo recorrente, né? Pretendo chamar também outros aquaristas para a gente trocar uma ideia, mas a gente vai trocar mais ideias sobre aquarismo marinho futuramente. Vocês certamente também vão voltar. E aí, agradeço mesmo a presença sua, Wilson, Luciano. Eu que agradeço, foi um prazer. As pessoas têm falado bem, né, do podcast, têm falado bem do que a gente tem produzido, e para a gente é gratificante saber disso. E continuem mandando os feedbacks, né, para a gente justamente ir melhorando e aprimorando, trazendo mais assuntos. E mais uma vez também agradecer ao Cássio. Eu falei para o Cássio que você tinha vindo o caso da USA Aquascape, né? Opa. Você tinha vindo também, ó. Essa daqui eu ganhei de uma aquarista que é cliente e amiga, os dois que aqui. A Sabrina. Ela me deu de presente de aniversário. Tá aí, ela também pensou e parece uma coisa. USA Aquascape. São camisas bacanas, de qualidade, visual bacana. Os modelos aqui podem não ser muito bonitos não, mas as camisas são. As camisas são top. Beleza, não tem lugar, não. Mas as camisas são tops. Agradecer também quem tá atrás das câmeras, o Gabriel. Gabriel aí, ali. Gabriel. Gabriel sempre ajuda a gente aqui, tudo. Prepara a gente aqui, tira atenção. Deixa então, bem agradecer. Então, agradecer o trabalho dele aí também. E aí, pessoal, é isso, né? Quero agradecer você que ficou até o final, que assistiu aqui, que mandou suas dúvidas. E como eu sempre falo, se você ainda está com alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, deixa aqui nos comentários, né? Mas não se esquece, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, porque isso vai incentivar a gente para que nós venhamos a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade, conteúdo voltado para o aquarista, principalmente também para o aquarista cearense, que a gente está sempre buscando trazer para a nossa realidade também as coisas, né? Então não deixem de se inscrever no nosso canal, compartilha, manda para os amigos que são aquaristas, para aquele que está entrando agora, começando agora no hobby, ou que pensa em começar, né? Mas dá essa força para a gente, para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho. Beleza? Então vamos encerrar por aqui e valeu, tribo! Valeu, galera! Valeu. Até a próxima!